Muito boa noite, estamos iniciando mais um Mesa Redonda Futebol Debate, muita coisa legal, o Palmeiras ganhou bem, mas ainda não tem um novo treinador. O Corinthians no meio de semana ganhou bem, mas ainda não está livre do risco de rebaixamento. O Santos perdeu, mas continua muito bem colocado no campeonato. E nós vamos mostrar uma matéria muito especial sobre um time que já foi campeão e hoje está numa draga terrível. Estou falando do São Caetano, quase ganhou uma Libertadores, matéria especialíssima do Mesa Redonda que você não pode perder. A gente vai para o intervalinho, volta já já. Avisa o pessoal em casa que o Mesa está começando. Hashtag Mesa Redonda, até já. Ok, amigos, de volta com Mesa Redonda Futebol Debate. Boa noite, Michele Janela. Boa noite, Flávio Prado. Boa noite aos nossos telespectadores do Mesa Redonda Futebol Debate. Olha só, hoje a gente tem uma série de presentes muito bacanas para vocês. Mas antes, entre no site gazetesportiva.com e vote na nossa primeira enquete da noite, que vai mudar às 10 horas da noite, que tem muito a ver com a nossa seleção do século XXI que o Mesa Redonda está montando. Então é o seguinte, a pergunta da enquete é: qual é o melhor segundo meio-campista do Brasil no século XXI? Oscar, Danilo, Hernanes ou Nenê? Aí a pré-seleção, público vota e teremos a eleição do melhor meio-campista do Brasil no século XXI, tá? Durante o programa de hoje. Bom, vamos aos presentes que nós temos para quem colocar hashtag Mesa Redonda aí no Twitter. Tem que ficar ligadinho durante todo o programa. Eu mando mensagem, a pessoa responde, endereço, telefone, tudo direitinho. Primeiro presente da noite é a bola, essa bola linda, presente da Topper, em parceria com a loja Gol de Placa lá de Santo André. E junto com a bola vai essa máscara linda. Ai, tem como dar um close aqui, Gersino? Porque ali tem câmera ali. Olha aqui, ó, essa máscara linda do Seninha, que é presente do Rodrigo França, do programa Momento Velocidade, que está aqui na TV Gazeta, todo domingo às 8 da noite. Rodrigo mandou pra gente a máscara do Seninha, tamanho adulto. Eu já ganhei a minha, não vou colocar. Essa é a minha, mas a sua vai fechadinha no saco plástico. A máscara do Seninha, que é exclusiva, tem praticamente edição limitada, tá? Valeu, Rodrigão. Então, é a bola com a máscara. Segundo presente da noite, kit Topper, camisa de futebol tamanho M, mais o calção de futebol tamanho M, também presente da Topper em parceria com a loja Gol de Placa lá de Santo André. E o terceiro presente da noite, ele fez aniversário na sexta-feira e hoje nós temos aqui a camisa oficial do Pelé. Olha que linda, essa camisa é um presente da Atleta, o senhor Antônio Bulgarelli, que é o dono da Atleta, mandou pra gente de presente. Pelé, né, Flávio, jogou com essa, não exatamente esta camisa, mas este modelo de camisa, a Copa de 58. Essa marca, é a Copa de 58 e o Santos. Era a marca da época, a principal marca da época. Atleta. E é linda. Põe de novo a camisa aí na tela, que a galera vai ficar louca. Hashtag Mesa Redonda, se a gente entrar nos Trending Topics ou não? Vamos dar o presente? Sim, não, tem que entrar nos Trending Topics para levar essa camisa de presente. Olha o valor histórico. Michele, como que entra nos Trending Topics? Tem que colocar várias vezes hashtag Mesa Redonda, hashtag Mesa Redonda, hashtag Mesa Redonda. Quero a camisa do Pelé, tá bom? E aí eu vou entrar em contato com você. Muito bom, muito bom. Bom, nosso convidado de hoje é especial, é um campeoníssimo, ele jogou em várias equipes importantes, conquistou títulos importantes e também foi um jogador de um nível muito elevado e hoje é um técnico muito legal que está aqui com a gente. O nosso convidado de hoje do Mesa Redonda é mais conhecido em Santo André do que o próprio João Ramalho, fundador da cidade. Eu aposto que pouca gente aí sabe quem é o João Ramalho. Mas sabe quem é o meu amigo Sérgio Soares da Silva? Vice-campeão paulista em 2010 como técnico do Santo André, treinador raiz que já dirigiu um montão de time. Ponte Preta, Atlético Paranaense, Bahia, São Caetano, Goiás, Ferroviária, a lista é quase infinita. Pois é, como atleta, o querido SS chegou a fazer parte daquele timaço lá do Palmeiras, campeão estadual em 96. Hoje, o nosso Serjão vai tentar explicar pra gente aqui por que treinador de futebol fica menos tempo no cargo do que quem distribui santinho em dia de eleição. Fala aí, Sérgio!
Boa noite, Sérgio Soares. E lembrando que o Sérgio estava no banco de reserva daquela vitória do Santo André contra o Flamengo no Rio. O técnico era o Chamusca, estava suspenso. O Sérgio ganhou do Flamengo dentro do Maracanã lotado. Boa noite, Sérgio Soares. Boa noite, Flávio, Celso, Vampeta, Mili, Michele. Prazer em Boa estar com noite. vocês aqui mais uma vez. Foi uma vitória memorável, né? Estava substituindo o Chamusca, não tinha comunicação com o Chamusca naquele momento. Ganhar do Flamengo no Maracanã foi um feito que a gente guarda com o maior carinho. Era o início da minha carreira ali como comissão. A gente começou de forma brilhante. Fiquei muito feliz com tudo aquilo que aconteceu nesses 16 anos que já se passaram. E o Sérgio, como foi dito aí, destaque do Palmeiras. Vamos começar o nosso programa falando da vitória de hoje do Palmeiras, do professor Cebola, ganhando lá em Goiás. Vamos ver como é que foi. O Atlético Goianiense não era correio, mas estava entregando que nem uma beleza hoje. Se liga na atrapalhada do Dudu e do Baralhas, que resultou no primeiro gol do Verdão, marcado por Wesley. Ai, 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 ai. O Chico bem que tentou compensar, mas a bola bateu na trave em cobrança de falta. No segundo tempo, mais uma entregada dos donos da casa. Que besteira fez o Jean. Sorte que o Luiz Adriano nada tinha a ver com isso. 2-0 Palmeiras. Pouco depois, o próprio atacante matou o jogo, aproveitando o cruzamento de Gabriel Menino. E olha que o time paulista ainda poderia ter feito o quarto, mas o Lucas Lima carimbou a trave nesse chutaço. Placar final: Atlético Goianiense 0, Palmeiras 3. Evoluiu. A gente fez 2 placares bons contra o Tigre, agora aqui contra o Atlético Goianiense. Fizemos 8 gols, como tu colocou, não tomamos nenhum gol. Isso é uma evolução, mas tem que trabalhar, tem que ir passo a passo. A gente tem que focar no jogo de quinta-feira agora, que é contra o Bragantino pela Copa do Brasil. E a gente tirou aquele peso dos 4 revés que a gente teve no Campeonato Brasileiro. Fundamental são esses jogadores que estão no clube, no Palmeiras. Eles se uniram hoje, em torno de um objetivo, que era nós ganhar o jogo hoje aqui em Goiânia. Eles se uniram, os atletas se uniram em prol desse objetivo. A gente tem nossas carências de treino, de tudo que é relacionado ao jogo. A gente tem que melhorar. Só que a união deles hoje em prol de um objetivo específico, que era o jogo de hoje, a gente teve um resultado muito bom nesse sentido, assim, e eles demonstraram isso dentro de campo. Bom, na quarta-feira o Palmeiras ganhou de 5-0 daquela mulambada da segunda divisão da Argentina com reservas. Era o time reserva de um time de segunda divisão que está sem jogar na Argentina, aquela mulambada lá. E os caras até desistiram do jogo, depois 2-0, ok. Mas hoje não, hoje foi uma vitória importante. O Atlético Goianiense fazendo um trabalho legal, mesmo com a saída do Mancini, não perdia há 3 jogos. Ou seja, um time que estava jogando redondinho. Sinal de que isso, Miller? Um novo Palmeiras, um novo momento, havia desagrado com o Luxemburgo e os caras estão querendo mostrar que a culpa era dele. Como é que você analisa isso tudo? Boa noite, Miller. Boa noite, Flavito, Celso, Vampeta, Sérgio, a moça Michele. Eu acredito que essa vitória e o jogar bem hoje é um tapa na cara da diretoria que demitiu o treinador. Então a gente tem que saber que não era o treinador, né? Porque sem treinador o time está jogando bem e venceu. Acho que tirando o Rafael Veiga, que para mim não jogou bem, mas o Gabriel Menino, quer dizer, enfim, o time todo do Palmeiras teve uma postura muito legal dentro de campo, né? Independente do adversário, que para mim está bem colocado, assim, 10º colocado no campeonato, o Atlético Goianiense, mas é um time muito fraco tecnicamente, só tem esse jogador aí, o número 10, que faz alguns lampejos de bom jogador, mas o Palmeiras dominou a partida. Com 20 minutos de segundo tempo, Flavito, o Palmeiras já tinha decidido a partida praticamente. Poderia ter feito mais gols, né? O treinador inteligentemente trocou, né? Fez as 5 substituições, mas o Palmeiras prova que o Palmeiras tem qualidade e com um treinador, lógico, será praticamente um estrangeiro, né? Com mentalidade como o do Sampaoli, como o do Cudê. Acho que o Palmeiras tem tudo para brigar pelo título, porque time para ganhar o título tem.
É tão verdade isso que depois dos 15, 20 minutos eu desisti. Fui ver o jogo do Cruzeiro que estava mais divertido. Ruim demais o jogo, horrível o jogo, mas estava divertido. Cruzeiro e Náutico. Engraçado, eu não consegui ver o jogo com esse otimismo de vocês, não. Primeiramente, eu vi o Palmeiras repetindo os mesmos erros de sempre. Mas tá muito fácil o jogo. Quando 2-0 ficou muito fácil. Mas assim, o primeiro tempo quem ditou e dominou foi o Atlético Goianiense. Aquela lentidão velha para na saída de jogo, na saída de bola. Só conseguiu fazer um gol porque teve lá um lance, um erro individual, lá o Dudu e o Baralhas. Acabaram ali se chocando ali, a bola sobrou pro Wesley, fez o gol. No segundo tempo, o Atlético Goianiense estava melhor até o Jean fazer a bobagem que fez. Me parece até que é excesso de confiança, porque tudo bem o goleiro sair com os pés, eu defendo isso. Mas presta atenção, tem um pouquinho mais de concentração. Até o Palmeiras fazer 2-0, o Atlético Goianiense para mim estava melhor. Daí depois com 2-0, aí o Palmeiras, aí sim, o terceiro gol foi uma bela jogada. O Gabriel Menino enfiou aquela bola ali com categoria de gente grande e o Luiz Adriano pegou bem na bola. Mas até o terceiro gol, Flávio, eu vi o Palmeiras com os mesmos erros de sempre. Com a mesma lentidão de sempre. É um time que marca bem, diminui o espaço, dificulta para o adversário, mas é uma dificuldade tão grande para propor o jogo que é uma coisa absurda. Você olha o time do Palmeiras, tem Rafael Veiga, tem 2 jogadores de velocidade, o Rony. O Wesley, para mim, é o mais, digamos assim, o mais sereno, o mais lúcido desse time, mas lento. Parecia uma coisa, parece que estava com nhaca, sabe? Com dengue. É isso, o Palmeiras precisa jogar mais. Se é para brigar por título com o Flamengo, com o Internacional, com o Atlético Mineiro, tem que mudar muita coisa. O Palmeiras, se brigar por Libertadores, é muito. Precisa ver quem vai chegar. E aí, Ivan? Semana boa pro Palmeiras, né? Mesmo se o Luxemburgo tivesse, contra o Tigres, teria ganhado. Seria o primeiro no geral. E no Brasileiro tem um jogo a menos ainda, viu, Flávio? Acho que o Palmeiras, com o plantel que tem, dá para brigar ali com o Flamengo, com o Inter, com o próprio Atlético Mineiro, a equipe sólida. O Felipe Melo jogou muito bem hoje. O Wesley, para mim, também é o melhor atacante hoje do Palmeiras. O Luiz Adriano voltou a fazer gol que não estava fazendo. Já o Rony... Né? O Rony precisa melhorar muito, viu? O Rony tem que melhorar muito. Não sei se é o Rony tem que ver o gol que o Wesley fez. Entendeu? Porque o Rony, o problema dele é que é o fundamento básico. Ele não sabe chutar. Você pode ver que ele quer chutar abaixo da cabeça. Ele fez uma jogada boa no segundo tempo e baixou a cabeça, chutou tudo errado, quer dizer. Então ele tem que fazer o paredão, que eu fazia 1 hora antes do treino. E o Wesley, Flavito, com os 2 pés, ele bate muito bem, finaliza bem. Passa jogador, Sérgio, de time pequeno? Será que ele seria um jogador que não aguenta uma camisa como a do Palmeiras ou é muito cedo para falar? Eu acho que eu conheço o Rony desde 2016, né? Que estava no Ceará, o Rony no Náutico. A proposta de jogo do Palmeiras não ajuda o estilo do Rony. O Rony é um jogador de velocidade, ele precisa de espaço para poder agredir. O Palmeiras é um time que tenta propor o jogo, não é um time que baixa suas linhas, que cria esse espaço para ele trabalhar em velocidade. Isso dificulta muito. O Rony jogou no Atlético que tinha essa proposta. Todo mundo falou que o Atlético era um time ofensivo, o Atlético era um time com transição rápida. E isso facilitava. Então o Rony está tendo um pouco de dificuldade. Concordo com o Miller, ele não é um jogador do drible nem da finalização. Isso é fundamento que precisa melhorar. Mas a característica dele ainda é difícil para a equipe do Palmeiras, porque o Palmeiras é um time que tenta jogar dentro do campo do adversário e ele não tem o espaço que ele precisa para poder agredir o espaço. Exatamente, Flavito. Porque é o seguinte, é que nem o Otero no Corinthians, né? É a partir do meio, a partir da ponta, a partir do meio, né? Para frente. Sim. O time do Palmeiras, o meio-campo, joga a bola no pé do Rony. Ele não é um jogador de pensar. Tem que jogar em profundidade, como fazia no Atlético Paranaense. Jogador de explosão. Exatamente. Achar o espaço. Lembra aquele gol lá contra o Flamengo? Tá? Quer dizer, em profundidade, ele tem velocidade, ele vai ganhar sempre. Agora joga a bola no pé dele, para ele pensar, aí tem mais dificuldade. Por isso que o Sérgio Soares falou, é bem verdade. Acho que quando o Palmeiras ter essa mentalidade, o treinador, olha só, você volta só do meio campo, depois a gente vai esticar a bola na bandeirinha, como se diz na gíria do jogador, e você vai chegar. E ele vai chegar sim. Teve um jogo que foi exemplo, né, Emílio? Na Libertadores, na Bolívia, que o Vanderlei botou ele era o cara do contra-ataque por causa da altitude, da velocidade Funcionou da bola. bem. Funcionou bem. Então, essa característica dele. E aí o que dificulta é justamente essa lentidão do Palmeiras. Exato. O Palmeiras é lento demais na transição. Pode cair o mundo e o Palmeiras está
lá num comodismo, é um tédio ver o Palmeiras jogar. Bom, o Palmeiras precisa de uma transição rápida. Vamos falar com um cara que fazia uma transição muito rápida e o Miller falou de finalizar. Hoje a gente vê os caras para acertar naqueles 7,32 por 2,44 é um inferno. Eles não acertam. Profissão de goleiro, por isso que os goleiros estão aprendendo a jogar com o pé. Porque defesa eles não fazem, a bola não chega no gol, né? Esse fazia os caras sofrerem. Marcos Assunção está com a gente. Boa noite, Marcos Assunção. Vendo isso tudo, você que batia tão bem na bola, você que acertava tanto aquela trave. O que está acontecendo com o nosso futebol e com o próprio Palmeiras, onde você ganhou bastante? Por que tanta dificuldade para jogar um futebol legal e para fazer uma transição mais rápida? Boa noite, Marcos. Boa noite, Flávio, Miller, Vampeta, todo o programa. A Zerzão aí está com vocês, participar do programa hoje. Mas o que o Miller falou, o Vampeta falou aí também, o futebol mudou, né? Tem jogadores que, na época do Miller, ele acabou de falar que ele ficava 1 hora lá fazendo parede para os meio-campos que chegavam para chutar. E hoje, termina um treinamento, a galera vai embora logo, né? Não ficam essa horinha ali para treinar falta, para fazer parede, para fazer finalização, treinar passe. Eu acho que o futebol mudou muito. Na minha época, a época do Miller, Vampeta, do Sérgio Soares aí, em cada time tinha 5 craques, ou mais. Eu lembro que eu ia jogar contra o Corinthians, eu ia jogar contra... Em 96 eu fui jogar contra o Palmeiras, eu no Rio Branco. Nossa, tinha Miller, Luizão, Djalminha, nossa senhora. Não sabia quem marcava, era uma seleção, né? Então, hoje em dia, para você ver um craque num time grande do Brasil é muito difícil. Então, essa vontade deles treinarem, esse gosto, esse prazer, eu digo né? Sempre quando terminava os treinamentos, eu ficava 1 hora, 1h30 treinando falta, porque eu gostava de treinar. Eu tinha prazer de treinar. Eu tinha na minha consciência de que no domingo ou na quarta-feira ia ter um jogo difícil, e nessa 60 faltas, 80 faltas que eu treinava no treinamento, eu teria uma única e teria que fazer o gol. Então, por isso que eu ficava ali depois dos treinamentos e ficava treinando muito para que eu pudesse acertar o gol no dia do jogo. É o que o Miller falou do Rony. Ele não tem uma finalização boa, ele não é um jogador veloz. O exemplo que ele deu é muito, muito, muito bom, de que os jogadores velozes é muito difícil pensarem. Eles não pensam, eles correm, né? E então, para você pegar isso, você tem que treinar. Tá aí um treinador aí que sabe o que eu estou falando. Para você aprender as coisas, para você ficar craque nas coisas, você tem que treinar, né? E você treinando, você chega à perfeição. E eu acho que hoje em dia, em todos os quesitos, em todos os fundamentos do futebol, eu acho que falta, acho que os jogadores estão um pouquinho preguiçosos. Se eles treinassem um pouquinho, pode ter certeza que o futebol brasileiro seria muito melhor. Da gente que está de fora, de vocês, jornalistas, de nós, ex-jogadores, de treinadores, da gente de fora, seria muito melhor a gente assistir um jogo. Culpa de quem, Marcos? O treinador tem sido vítima. A gente vê treinador sendo demitido depois de 5, 6 jogos e tal. A culpa é dos treinadores? A culpa é da cultura brasileira, né? O Miller jogou fora, a Vampeta jogou fora, eu joguei muito tempo fora. Eu dei uma entrevista essa semana dizendo que o treinador, lá fora ele faz um contrato longo, mas é muito difícil o treinador ser mandado embora na mesma temporada. O clube que o contrata o jogador, eles esperam no mínimo 1 ano. Se o treinador for muito mal nesse 1 ano, ele é mandado embora, mas é muito difícil o treinador ser mandado embora no meio da temporada. Então, acho que a nossa cultura, a cultura brasileira tem isso de o treinador perder 2, 3 partidas, ele é mandado embora. Aí entra um interino ou vem um treinador novo, ele ganha um jogo, ganha 2 jogos, a culpa é do treinador. Sendo que grandes treinadores passaram pelo Palmeiras e o problema continua. Perfeito. Quer falar com o Marcos? Sim, Marcos, ainda sobre esse tema, boa noite, Celso Cardoso. Você não acha que essa cultura do futebol acaba criando também
treinadores medrosos, que não ousam, que não põem o time para jogar de maneira mais ofensiva, porque ele sabe que se ele correr risco, não vai ter tempo para recuperação? A gente viu muito isso, eu digo, pela passagem do Vanderlei aí no Palmeiras. Né? Ele ganhando jogos, ele em primeiro na Libertadores, ele no grupo de cima do Campeonato Brasileiro, ele bem na Copa do Brasil e ele foi mandado embora. Né? A pressão é muito grande em cima dos treinadores brasileiros. Né? E isso dificulta muito o treinador fazer o trabalho dele, você sendo pressionado a cada jogo. O treinador, ele não bota o time para frente, ele bota o time... Eu joguei com o Vanderlei juntamente com o Miller em 97, e eu sempre cito um jogo que a gente tomou de 5 contra o Inter, né, Miller? E depois, aqui em São Paulo, a gente meteu 5 no Inter também. Então, o Vanderlei era um treinador muito ofensivo, um treinador muito inteligente. E hoje em dia, nessa passagem dele pelo Palmeiras, eu não via isso nele, um treinador ofensivo. Por quê? Porque era o tempo todo pressionado, né? Ele bem no campeonato e sendo pressionado. E é muito difícil você fazer um trabalho, não só como treinador ou jogador também, e você sendo pressionado. Imagina um jogador entrando dentro de campo e precisa ganhar. Ou o treinador precisa ganhar, senão você vai ser mandado embora. Então é muito difícil você trabalhar, mesmo vocês jornalistas, né? É muito difícil você trabalhar num ambiente pressionado. É muito melhor você trabalhar num ambiente tranquilo, onde você possa desempenhar o seu futebol, desempenhar o seu treinamento para os treinadores, do que você trabalhar sempre pressionado. A cada jogo você está pressionado aí, não só pela diretoria, mas também a gente precisa citar também a imprensa também, né? A imprensa também coloca muito fogo, muita lenha na fogueira. Muitas vezes é um probleminha pequeno e a imprensa começa a causar muito e faz com que a diretoria, lendo as notícias, vendo programas de televisão, faça com que tome decisões assim muito equivocadas. Professor Sérgio Soares, tem razão o Marcos Assunção? Eu concordo com a Assunção. Né? O treinador hoje, ele realmente ele entra pressionado. Por quê? Sabe que se perder 3, 4 jogos, ele vai sair. Então a qualidade do espetáculo acaba caindo em função do quê? Você não bota, como o Celso falou, você não bota o time para jogar, porque você vai pelo resultado. Então a proposta que você tem é o quê? Segurar o seu emprego. A gente tem uma reunião aí de final de ano, Flávio, os treinadores, no curso da CBF, e é muito comentado a respeito disso. Porque a gente tem um meia-culpa nisso também. Porque se eu jogar defendendo, eu sair, o Celso for jogar, eu atacar, o Celso atacar, o Vampeta atacar, vai chegar uma hora que vai entender que tem que atacar. Né? Então isso daí a gente tem meia-culpa nisso também. A gente entra pressionado, mas você precisa... O Jesus, ano passado, e o São Paulo fizeram um futebol diferente e todo mundo falou, pô, os caras descobriram o futebol. Mas só que eles chegaram aqui, eles têm respaldo da parte da direção para poder... O São Paulo fez no primeiro semestre, se nós olharmos, perdeu do Botafogo de 5, de 4, perdeu do Ituano de 5, foi desclassificado de um time pequeno aqui no Pacaembu da Sul-Americana e caiu da Copa do Brasil. O segundo semestre dele foi, você é um treinador brasileiro, teria toda essa paciência falando de resultado? Não, então o cara vai para se segurar. E isso acaba diminuindo a qualidade do jogo do futebol brasileiro. Ainda em cima de Marcos Assunção, quem jogou mais, você ou ele, Vampeta? Ele. Ô, Assunção, você jogou mais, mas o Leão te dispensou depois de um jogo que você fez 3 gols de falta, hein? Quanto isso aí? Ele me mandou embora. Ele não gostava de cara que fazia gol, não, cara. Ó, não, foi o quê? Copa do Brasil, Brasileiro, Bahia e Santos, né? Você fez 3 na Fonte Nova, não foi? 98, o Miller tava lá. Fiz 3 gols, foi 3-3, Bahia e Santos, Copa do Brasil. E no outro dia o Leão me mandou pro Flamengo. Mas por que isso? Por quê? Eu lembro bem que 3-3 na Copa do Brasil, ele fez 3 gols de falta.
Pô, fazer 3 gols de falta. Não é muito fácil. Hoje a gente não acha um que Não acha um no ano. Não, pra bater uma falta. Aí a Assunção fez 3, no dia seguinte a Assunção foi mandando embora pro Flamengo. Eu digo, pô, o Leão tá louco, o cara meteu 3 gols. Vou perguntar isso pro Leão. Ô, Miller, muitos gols de bolas, já que nós falamos de transição, das transições do Marcos Assunção? Então, é que tá. O Assunção ele tinha essa capacidade não só de bater falta, mas também aquele passe por dentro, né? De 70 metros, né? A Assunção fazia isso na Vila exaustivamente em todas as partidas, né? Por isso que o Vanderlei apaixonou com ele, né? Porque jogava o Narciso improvisado de 97. Depois o Assunção pegou essa posição, ele veio da base e todo mundo dizia assim, ó, não vai ficar muito tempo no Santos, não vai ficar muito tempo no Santos, porque ele tinha muita capacidade. Mas uma coisa que ele falou aí, eu tô pensando aqui, Flávio, então é o seguinte, os treinadores do nosso futebol, né, Sérgio? Eles precisam entender que posse de bola é quando você não tem um atacante de velocidade na frente. Agora, se você tem um atacante de velocidade na frente, para que você vai ficar trocando bola lá atrás? Você se limita e traz o adversário para você. É por isso que a gente vê o Jean hoje do Atlético Goianiense falhando, o Cássio falhando. Se eu tenho um atacante veloz como o Rony, como o Michael, o que eu faço? Eu troco 2 passes e jogo na bandeirinha de escanteio. Manda ele apostar a corrida que ele vai chegar. Então, essa tal da transição, ela só vai acontecer assim. Quando o jogador de meio campo tiver essa inteligência. Ó, eu não preciso tocar pro volante, eu não preciso voltar pro zagueiro. Agora, eu peguei na bola sem olhar, joga lá na frente. As defesas jogam em linhas, hoje. E no vazio, todas lá em cima joga do no cara, vazio, no tal do ponto futuro que falam aí. Quer dizer, aí o jogador vai ter futuro no clube, pô. A propósito, até uma pergunta para o Marcos Assunção nesse sentido, porque a gente vê muita falta de profundidade hoje nos jogos. O que faltam são bons lançadores ou atacantes que agridam o espaço e também se coloquem como opção, Marcos? Não, eu acho que são bons lançadores. Foi o que o Miller falou aí. Eu treinava muito. Na minha época da base no Rio Branco de Americana, eu tive um treinador que vocês aí conhecem muito bem, Miller também, o Cilinho, né? Que o Cilinho, depois dos treinamentos, ele fazia. Eu ficava de um lado do campo, o outro volante ficava numa diagonal e a gente ficava fazendo passe longo. E hoje em dia eu vejo jogos e eu não vejo isso dos jogadores dos jogadores que jogam no meio campo, dos volantes principalmente, né? Hoje tem muito, a bola sai do lateral direito, passa pelo zagueiro, passa pelo outro zagueiro e vai para o lateral esquerdo. Então, na nossa época, passava já no volante, o volante já fazia essa transição diretamente na minha época do Santos, juntamente com o Miller, tinha o Alessandro Cambalhota, que era muito rápido, muito veloz, e a nossa arma, muitas vezes era isso, era pegar a defesa desprevenida, né? Nessa virada de jogo, principalmente, a defesa vai tudo para um lado, se você tem um bom passador de longa distância, ele vai pegar o lateral, porque o lateral normalmente ele vai ter que fechar ali perto do zagueiro, né? Numa diagonal. Então o nosso ponta aqui, no caso, o Rony, ele vai estar sempre livre, né? E numa jogada rápida, num lançamento de 70 metros, igual o Miller falou, a gente pegava sempre o adversário desprevenido e quando não era gol, tinha sempre um susto que a gente dava no adversário. Michele Janela, pra gente liberar o Marcos Assunção. Beleza, Marcos Assunção, muita gente mandando pergunta para você aqui, muitos internautas querendo falar com você, falando que, nossa, quando tinha falta e o Marcos Assunção pegava na bola, os goleiros adversários já tremiam. Então, o que a galera mais pergunta aqui são 2 coisas. Primeira coisa, sobre o Gabriel Menino. O que você acha do Gabriel Menino, como ele está atuando? Ele, com apenas 33 jogos como profissional, já foi chamado 2 vezes para a seleção brasileira, tem 23 aninhos, né? Então, que conselho você daria para ele? E a outra pergunta é, Rogério Ceni, você acha que daria certo como treinador do Palmeiras? Boa noite, Assunção. Boa noite. Sobre o Gabriel Menino, assim, ele começou no Palmeiras como volante e agora já colocaram ele para lateral direito. Então, acho que ele tem que, não só ele, mas como os treinadores que o treinarem, tem que definir uma posição para ele, né? Porque não adianta um jogo ele joga de volante, no outro jogo ele joga de lateral. Então vai ter jogos que ele jogando de lateral ele vai jogar mal, e vai ter jogos que ele jogar de volante ele vai estar mal e vai falar, não estou na minha posição. Então ele tem que definir uma posição, né? Principalmente e primeiramente, ele tem que saber se ele é volante ou se ele é lateral, e os treinadores que o treinam, principalmente no Palmeiras, e depois o Tite está convocando ele para quê? Para lateral. E tem jogos que ele joga no Palmeiras de volante.
né? Então, igual hoje. Hoje ele jogou de lateral, jogou muito bem. Mas muitas vezes ele jogou também de volante, né? Então é muito complicado isso. Então ele tem que definir uma posição para ele, do que ele gosta, de ter a personalidade de chegar no treinador e falar, eu gosto de jogar de lateral, eu gosto de jogar de volante, porque aí não vai ter problema, né? Eu, quando eu comecei lá no Rio Branco, tinha um treinador que uma vez me colocou de lateral direito. Eu quebrei a bola. Falei, pelo amor de Deus, não me coloca mais nessa posição que eu não sei jogar, ué. Eu sei jogar no meio, passando, botando os atacantes, dando bons passes para os atacantes, de lateral não é minha, né? Então foi onde eu fiz a minha carreira toda como um segundo volante. Agora, sobre o Rogério Ceni, é um treinador que está fazendo muito bem no Fortaleza, né? Isso, já fiquei sabendo, eu li e já saiu na imprensa que ligaram para ele e houve uma recusa dele vir para o Palmeiras, né? Eu acho que o Rogério Ceni, ele tem uma identificação muito grande no São Paulo, né? O Sérgio está aí, ele pode falar melhor do que eu. É igual você jogar e se identificar numa grande equipe de São Paulo, ou numa grande equipe do Sul ou de Minas, e depois de jogar no adversário. Você vai ter uma certa dificuldade a partir do momento que as coisas não irem bem, né? As pessoas vão te rotular, não, ele é São Paulino, ele é não sei o que, isso e aquilo. Mas é um grande treinador que está fazendo muito bem no Fortaleza, né? Mas eu acho que ele está esperando uma oportunidade para voltar para o São Paulo, né? Onde ele é ídolo, onde ele ganhou todos os títulos importantes do São Paulo como jogador. Infelizmente, foi para o São Paulo numa época ruim, inexperiente. Hoje eu vejo ele mais experiente. Eu olho o Rogério Ceni hoje como realmente um treinador, né? Que quando ele foi para o São Paulo a primeira vez, o Sérgio Soares disse aí, já está há muitos anos como treinador. Acho que o começo dele também foi muito difícil, e todo começo de profissão é difícil, né? Então, eu acho que o Rogério Ceni, para o Palmeiras, seria um excelente treinador, mas temos que ver se ele quer vir para o Palmeiras, né? Ô, seu Marcos Assunção, por gentileza, ou o senhor tira essa barba, ou o senhor tinge essa barba, porque é o seguinte... A idade chegou. Eu lembro do dia que o meu amigo Eli Coelho me chamou, depois de um torneio início, e falou assim... Tem um volante no Rio Branco que joga pra caramba. O tal de Marcos Assunção. Pô, agora você tá de barba branca, pô. Se passaram quantos anos dessa discussão aí? Eu sei. Duas feras. Duas feras. Marcos Senna tá na Espanha, né? Tá morando lá. Marcos Senna é diretor lá, é espanholzinho, né? Eu preferi minha Caieiras aqui, interior de São Paulo, bem tranquilinho, bem de boa. De vez em quando vejo os amigos Vampeta, Milha, tem um joguinho, de vez em quando a gente se encontra. Então, para mim, tá perfeito aqui em Caieiras, pertinho de São Paulo, e sempre rever os amigos. Vampeta, fizemos meio campo da seleção junto, tenho foto com ele da seleção. Miller também na seleção, e no Santos fizemos aí bons jogos também. O Sérgio, jogamos contra, né? E isso o importante é o que eu falo para os meus filhos, principalmente, é cultivar as amizades que você faz na vida, né? Isso é muito importante, quando a pessoa, igual como vejo pouco o Sérgio, mas o Miller e o Vampeta vejo muito, e quando a gente vê uma alegria, um respeito, uma admiração que eu sempre tive, que quando eu jogava no Rio Branco eu via essas feras aí jogando na televisão, e depois passei a jogar com ele. Então, para mim foi uma satisfação, uma alegria imensa, e principalmente depois de eu ter parado, e eles também, a gente ter essa amizade, ter cultivado essa amizade e continuar essa amizade, para mim é muito importante. Falar para os meus amigos aqui de Caieiras que eu conheço todos esses feras aí. Você é um amigo também da casa aqui da Gazeta do Mesa Redonda. Obrigado por nos atender. Vem aqui um dia desse, a gente espera, tá? Obrigado, Marcos. Vou marcar um dia aí, eu vou com muito prazer. Tá obrigado, bom programa aí. Tchau, Miller. Tchau, rapaziada. Valeu, Marcos. Léo mandou um abraço, Léo. O Santos foi ao Rio. E olha, tem que destacar o Odair realmente. Olha o time que ele tem, olha onde está. Tem alguma coisa aqui que não está batendo. Cara, que coisa. E o Santos perdeu. Mas tem reclamação aí, estão reclamando de alguns lances. A gente vai checar agora. Vamos antes ver os gols da vitória do Fluminense contra o Santos. No Maracanã, Danilo Barcelos cruzou, Fred desviou e Lucas Claro aproveitou a sobra para cabecear e fazer 1-0 para o Fluminense contra o Santos.
Vestindo a camisa número 80 em homenagem ao aniversário de Pelé, Marinho empatou e comemorou no estilo do rei, 1-1. No segundo tempo, o outro zagueiro do Flu também foi para as redes. Nino fez 2-1. O Santos teve 2 gols anulados, mas o tricolor carioca não tem nada a ver com isso e matou o jogo com Marcos Paulo já nos acréscimos. Fluminense 3, Santos 1, placar final. Eu só quero deixar bem claro que a partir de agora o Santos Futebol Clube tem presidente, que o Santos Futebol Clube tem comitê de gestão. Eu entendo que fomos prejudicados pela arbitragem. Não é, o dirigente não tem que fazer polêmica em gramado, polêmica em vestiário. Não, nada disso. Nós temos que reclamar e lutar pelos nossos direitos nas devidas esferas legais desportivas. Então teve 4 lances que a gente se julgou prejudicado e interferiu diretamente no resultado do jogo e a gente vai buscar os nossos direitos. Não vamos aceitar o resultado dessa forma que foi hoje. Então vamos checar os 2 gols anulados do Santos para ver se o presidente tem razão. Reclamar ou não é outra coisa, mas essa história de vamos buscar os nossos direitos, como se fosse possível reclamar e você resgatar os pontos, registrado e tal, tudo bem. resultado. Primeiro lance, 14 do segundo tempo, após cruzamento de Arthur Gomes, a bola bate na perna de Muriel e entra. Mas a arbitragem anula o gol, marcando falta de Lucas Veríssimo em Nino. Acertou ou não? Vamos checar isso aí? E aí, o que vocês têm a falar sobre esse lance? Foi falta para anular a jogada ou não? Eu não vi falta nenhuma ali. Nossa, normal. Não sei, é que o ângulo não ajuda muito. A sensação que eu tenho é que o Lucas Veríssimo, ele vai primeiro com o braço, ele apoia e sobe. Que boa vontade do Eu acho que o braço. Eu acho que ele dá falta do Jobson. Mas o outro também tá com o braço aberto. Eu acho que ele dá falta do Jobson, não do... Flávio, aí o VAR conseguiu achar um pelo no ovo. Aí é brincadeira. Flávio, se você perguntar ali esse lance ali, é mais falta do Jobson do que do Gabrielíssimo. E ninguém pula assim, só que não foi o Jobson lá do fundo. Porque eu não sei se vocês observam, ele tem a iniciativa de botar o braço esquerdo primeiro. É porque ele antecipou no salto, né? Nossa, ele é grandão, Lucas Veríssimo. É uma técnica isso. Abrir a asa, exatamente, é normal. E o cara te levanta, é normal. O Jobson fez a falta muito pior. Nossa, esse aí... Ele subiu primeiro também, né? Não, aí o Santos tem razão de reclamar. Muito. Vamos ver o segundo lance. O Soteldo marca, mas a arbitragem anula. Marca a falta de Arthur Gomes em Nino. Acertou? Arthur Gomes, além disso, estava impedido? Vamos ver o segundo lance, então. Aí, ó, esse lance. Soteldo marca. E aí é anulado o gol. Vamos ver. Arthur Gomes estava impedido ou não? É já a primeira dúvida. Eu achei que estava na frente, sim. Ele deu impedimento lá no lance do menino que teve deu choque. Talvez o falta não houve de novo. Não houve nada. O impedimento, eu acho que existiu sim. Eu acho que estava com o tronco à frente. Acho que sim. Olha lá. Impedimento. Tava. O segundo lance, esse segundo gol, ok. É anulável. O primeiro... O primeiro lance legal, né, Flávio? Olha, vai ter que explicar mesmo, tem que fazer bula para explicar o que aconteceu ali. De qualquer forma... bota esse gol no DVD para vender o Soteldo para entrar o dinheiro. O Celso falou que é só jogar para a torcida. Vale fazer isso? Ou realmente é só jogar para a torcida? Porque essa semana teve um monte de polêmica, né? Um monte de time querendo anular jogo, né? O Atlético Mineiro pediu para anular, aí o Grêmio falou, foi no bonde também, foi na onda, né? São Paulo queria anular o gol do Atlético Mineiro e tal, e o Grêmio... Eu acho isso tudo muito ruim para o futebol, sabe? Não agrega nada. Eventualmente, assim, ainda mais em lance interpretativo, tem árbitro que vai entender. Hoje, por exemplo, teve uma falta do Scarpa no jogo do Palmeiras, só voltando, que pra mim era para expulsão. E já vi outras expulsões assim, o árbitro deu amarelo. Ali no lance do Lucas, o Miller entendeu que não houve o pênalti, o Vampeta entendeu. Para mim, houve, quer dizer, é lance interpretativo. Não dá para você ficar fazendo um carnaval. Colocado, Fluminense, agora, Fabio, tu sabe sabe uma coisa que eu fico admirado?
mas assim, extasiado. O Fluminense é um time ruim que está jogando bem. O time do Fluminense é fraco tecnicamente. E contra os grandes, principalmente os times grandes, ele faz boas partidas. Hoje o Fluminense, pode ver os gols aí, Fabio. O Fluminense mereceu a vitória. O Santos é mais time. Em campo do Fluminense, Hudson, Dodge e Nenê. Exatamente. E o Dodge tá jogando bem. Você vê, o Ganso consegue... O Nenê até recentemente era o artilheiro. O Ganso consegue ser reserva desse time do Fluminense aí. E o Nenê... Mérito do Odair, né? Mérito, agora, exatamente, tirou da minha boca. Mas é um time ajustado, né? O treinador deu liga, né? Deu a chamada liga, a equipe entrosou, o Nenê é o artilheiro do time, quer dizer... O time consegue jogar e jogar bem, vencer jogando bem. Você lembra que na volta do futebol no Rio, quando teve aquelas finais do Carioca, o Fluminense encarou, era o Jorge Jesus ainda. Ele encarou o Flamengo. Sim. Ganhou tudo, depois acabou perdendo, mas ele encarou. A primeira partida ele ganhou. Ele ganhou. Se o Flamengo ganhasse, e perdeu a segunda jogando melhor. Foi o time que tinha feito mais pontos na competição, por isso que foi pra final. Mas é um time ajustado, né, Flávio? O Odair conseguiu ajustar o Fluminense. Quando você pega um time ajustado, né, o tal Vamp, o tal Miller aqui, o jogador ele consegue produzir. Isso aí é. Né? O grande detalhe do Odair, e ele foi muito criticado no Inter, né, que ele é um treinador que ele ajusta o time de uma forma que ele baixa suas linhas para sair, né, mas ele ajusta o time, ele deixa um time equilibrado taticamente. Ele começa corrigindo primeiro atrás. Sim, é uma correção natural, né? De trás para frente. Principalmente se o seu material humano não for dos mais Mas aí que tal, Fabio? O Nenê no São Paulo? O Nenê não jogava no São Paulo. Por quê? Porque os treinadores queriam fazer o Nenê marcar no meio campo. É mesmo se você querer fazer o Daniel Alves querer marcar. Você pode ver no Fluminense como o Nenê joga no Fluminense? Joga com liberdade para jogar, não para marcar. E nunca fez tanto gol na carreira dele que estava fazendo Tanto é que ele começa na direita, ele começa aberto, Fabito. Você pode ver, todas as bolas passam pelo Nenê. E ele não só consegue ter uma dinâmica de jogo boa, mas ele faz gols, está sendo decisivo, quer dizer, porque o treinador entendeu que eu posso ter o Nenê para o meu time render bem, com liberdade para jogar. Bom, falando em Santos, mesmo com a derrota de hoje, ele foi homenageado, o Marinho usou o número 80, fez o gol, comemorou igual o Pelé e tal. Nós não podíamos, já na sexta-feira fizemos uma grande homenagem ao Pelé, o mundo homenageou, mas a gente reservou um espaçozinho no Mesa Redonda, um clipe especial sobre os 80 anos do Rei Pelé. Estou aqui no Lenda Viva da Gazeta Esportiva. Você foi aquele jogador, aquela situação, cidadão, que chegou a esse ponto pelos teus méritos, pela tua condição, pela tua qualidade. Olha, Rei. Eu fico muito honrado em te passar esse troféu. Você tá vendo o Rei chorando? Você vai se emocionar muito mais. Vira pra lá, Botão. Eu sou um chorão, você já sabe. Minha mulher fala assim, é uma manteiga derretida. O meu irmão, o Zoca, fala assim, pô, se vai chorar, eu não vou ver o programa. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Pelé, Pelé, Pelé. Muito obrigado. Pô, obrigado. Parabéns. Obrigado. Olha, juro por Deus, os telespectadores não vão acreditar, mas isso não foi combinado. Isso foi uma surpresa que eles me fizeram. Eu não tinha tempo de vir aqui. Só que eu não sei... Olha não seja de velhinha, um fósforo, por favor. Olha a coincidência. 3 corações. O bolo de 3 corações. Então, um desses corações é de vocês. É isso. Muito obrigado, viu? Que Deus ajude a todos o nosso Brasil. Obrigado.
E a gente Muito legal. aproveita e homenageia o Roberto Avalone. Você também, sabe, né? Flávio, que na sexta-feira o Acas me ligou e ele falou assim, Michele, aconteceu uma história minha, o Avalone e o Pelé, que o Acas trabalhava aqui, e eles foram fazer uma matéria com o Pelé lá em Santos, e no meio do caminho, chegando na casa do Pelé, antes de chegar, o Avalone parou numa padaria e falou, vamos, para, que eu vou comprar um bolo. E aí comprou um bolo e tal, e o bolo tinha em cima 3 morangos, e os morangos estavam em formato de coração. Ninguém se ligou nisso, mas na hora que o Pelé viu o bolo, o Acas contou que ele começou a chorar. Ele falou, nossa, são 3 corações, ele ficou super emocionado, e aí esse é um trechinho da matéria. Então, assim, muitas histórias do Pelé aqui na Gazeta, com você no Mesa Redonda. Nossa, e na Gazeta Esportiva, né? Na Gazeta Esportiva. O 10º gol do Pelé, para quem não sabe, deve-se à Gazeta Esportiva. Tomás Mazzoni. Lógico, vocês pensam que o futebol brasileiro é esculhambado agora? Sempre foi. Sempre foi uma várzea. Ninguém da CBF, de federação, ninguém contou nada. Aí o jornalista Tomás Mazzoni, o mesmo que criou Choque Rei, Derby, Sansão não, que é mais majestoso, tal. Ele falou assim, caramba, eu acompanho o Pelé desde o começo da carreira, ele deve estar perto dos 1000 gols. Começou a contar. Aí faltava, sei lá, 30, 28, ele fez uma matéria. Olha, estão faltando X gols para o Pelé fazer. Virou uma loucura mundial. Aí todo mundo começou a acompanhar. Mais uma da Gazeta Esportiva. Tomás Mazzoni, que viu e lembrou, senão teria passado batido isso. Talvez o gol mais importante da história do Pelé não tivesse existido se não fosse Tomás Mazzoni. Olha que coisa legal. Muito bom, né? Uma ligação muito grande. E o mais bonito foi na Javari, né, Flávio? O mais bonito foi na Javari, no meu Juventus. Contra o meu Juventus, né? Mas não tem filmado, tem refeito naquele filme, né? Pela história que os atletas contam, né? O pessoal conta como é que foi, a leitura que o Pelé faz também, então mais ou menos se imagina se foi aquilo. O Pelé tem um busto lá na Javari. 3 milhões de pessoas na rua Javari. Sim, porque tem um monte de mentiroso, né? Todo mundo estava Todo mundo estava lá igual todo mundo estava no 3 milhões e meio de torcedores lá. Só tinha mais torcida na final de 50. Isso. Que tinha mais ou menos 5 milhões de pessoas no Maracanã. O cara fez 70 anos, ele estava no Maracanã. Rei, valeu! Obrigado por tudo, como sempre, né? E o nosso mestre, querido mestre Alberto Helena Júnior, que acompanhou também toda a carreira do Rei Pelé, fala nesse espaço maravilhoso, na sua jogada de mestre, daquele que, claro, foi inspiração também para Alberto Helena Júnior. 3 volantes. Jogada de mestre, meu Deus do céu, jogada de mestre quem fez aos montões foi o tal do Pelé, né? 80 anos de Pelé, quem diria? Eu vi o Pelé quando começou jogando com 16 anos, daquele combinado Vasco-Santos, torneio que acabou nem acontecendo até o fim. Mas o Pelé é um fenômeno. Era um fenômeno, gente, antropomórfico. Ele tinha 2 mãozinhas no peito e um olho na nuca, porque ele conseguia evitar os jogadores que vinham de trás, os marcadores, e quando a bola vinha para ele matar no peito, ela morria aqui. Só que havia uma explicação lógica sobre isso. O Pelé aprendeu com o pai dele, Dondinho, que tinha sido jogador, que quando a bola chegasse nele, ele devia expirar para formar uma cavidadezinha aqui, né? Onde a bola morria. E outra jogada, o tal do olho nas costas. Não tinha olho. O que ele tinha era uma visão periférica extraordinária. Ah, Pelé, quanta alegria você me deu. Pelo amor de Deus, vamos parar com essa mania de querer comparar Messi, Maradona, o Diabo 4 com Pelé. Não houve nada parecido e não vai haver pelo jeito, viu? Feliz aniversário, Rei. Realmente eu também concordo com a Helena, essa coisa de comparar é uma bobagem. Primeiro que é bobagem por si só, mas tem alguns caras que não dá para comparar. Não dá. Só o Celso que acha que o Maradona é melhor do que o Pelé. Nunca. Você acha? Só você. Só quero lembrar você que eu gravei uma música que... chamada Cala a Boca Maradona. Isso me absorve. Olha, existem 3 jogadores argentinos. Foi lá em Osasco. Lá em Osasco. Tem 3 jogadores argentinos que já pleitearam a condição de melhores que o Pelé. O Di Stéfano, o Messi e o Maradona. Pleitearam não, pleitearam por eles. Os 3 feras. Se somar os 3 ainda não dá o Pelé.
E não estou exagerando. Se somar os três gênios, 3 maravilhosos, né? Até porque eu não sei se o Di Stefano era canhoto ou destro, os dois eram canhotos. O Pelé fazia com a perna direita e esquerda, que eles faziam com a perna só. Você vai lá que cabeceava, cobrava falta. Ele tinha a força física do Cristiano Ronaldo, do Pelé era maior. Enfim, não dá, não tem bobagem ficar falando isso. Hoje eu vi um grande jogo, eu vi muita porcaria também, né? Nossa senhora, eu vi Cruzeiro e Náutico, meu Deus do céu. Mas você tava como? O que aconteceu com você que você vai ver Cruzeiro e Náutico? Não, isso não, eu tava vendo o jogo do Uma Palmeiras. maravilha ontem, o West Ham e City, não foi? Não, gente, uma maravilha também, eu tava vendo o jogo do Palmeiras. Aí quando acabou o jogo, decidiu o jogo, eu tava divertido, porque o Cruzeiro tava perdendo o Náutico. Eu fui ver, nossa senhora, os dois estão lá embaixo e merecem. Dois times horrorosos, né? Mas era divertido e tal. Aí depois eu fui ver, agora eu vou ver um jogo mesmo. E foi um jogo mesmo. Foi Internacional e Flamengo. Esse foi uma delícia. Nós vamos mostrar os gols agora. O jogo acabou um pouquinho antes de terminar o programa, então a gente vai mostrar isso aí. Quer que eu narrei pra você? Você tem? Então vai, melhor. 7 minutos do primeiro tempo, Patrick rouba a bola de Isla, entra na área e rola na medida para Bel Hernandes escorar para o gol vazio, 1-0 Inter. O Inter começou bem o jogo, viu? Massacrante do Flamengo. Aí, na primeira saída para ataque, o Flamengo aos 11 minutos, Pedro girou para cima da marcação, avançou com espaço e no canto ele bateu para fazer 1-1. Bateu de chapa, hein? O zagueiro corre para a direção do gol. Nunca vi isso. Não, tô vendo agora. Aos 25 minutos, Gustavo Henrique vacilou na defesa e o Thiago Galhardo, artilheiro do campeonato, dominou de cabeça, ajeitou com o corpo e tocou na saída do Hugo para fazer 2-1 Internacional. E aí no segundo tempo, a gente vai ver imagens daqui a pouquinho, só dava Flamengo, só povoando a zaga do Internacional toda hora, e até que aos 49 o cruzamento para a área do Gerson. Rapaz, o Everton Ribeiro, baixinho, no meio de todo mundo, uma linha de 6 no Internacional, ele fez o gol 2-2. Foi de cabeça contra o Corinthians aqui também? Foi, também, pois é. Ah, mas aí tinha o Piton com ele, né? Ele estava totalmente livre. Bom, com isso, os dois continuam na liderança, o Inter está na frente, mas na verdade quem tem menos pontos perdidos é o São Paulo, né? Tem 3 jogos a menos. 3 jogos, se ganhasse os 3, iria a liderança. Mas também fazendo justiça, Flavito, o jogo do Atlético Mineiro contra o Sport em BH, foi um massacre. O Atlético Mineiro teve somente 26 finalizações e o goleiro resolveu pegar tudo. Mas olha, porque foi um placar injusto. Foi. Agora, Miller, eu vi o Atlético contra Bahia. O Atlético não tem jogador de nível. Não. Eles são muito ruins. Eles são muito ruins. Mediano. Chega na cara do gol, eles perdem gol porque eles são ruins. É verdade. O centroavante do titular é o Sacha. O reserva do Flamengo é o Pedro. O Pedro está jogando muito. É o reserva. O titular é o Gabigol. Aí você olha o lado do time do Atlético, é o Keno. Que é daqueles que corre, né? E aí você olha os lados do Flamengo. Não dá pra brigar. Eu acho que não tem briga aí, não. Não é briga, Flávio. Eu tô dizendo como jogo. Não, assim. Mas eu acho que dá pra brigar no sentido coletivo. Um time mediano que joga um futebol o que eu quero dizer é o seguinte. Isso aí dificilmente vai acontecer com o Flamengo. Porque ele tem jogadores que fazem a diferença. Por isso que não dá para brigar no campeonato. O Flamengo é um time que tem muito jogador decisivo. O Atlético ele vai acontecer isso muito. Porque os jogadores são ruins. Mas a maneira de jogar, aí que tá, é o coletivo. Individualmente, tudo bem. O Flamengo é o melhor time do Brasil. Não se discute. Mas o coletivo do Atlético Mineiro, por isso que eu acho que Atlético, Inter e Flamengo vão brigar até a última rodada. Eu não acredito. Eu acredito. Eu acho que o Flamengo daqui a pouco vai embora. A semana que vem tem Flamengo e Atlético. Tem. Então, aí já não vamos sentir de novo. Se você tem melhores jogadores, aí eu até peço a ajuda do Sérgio, e o sistema do Flamengo ainda não está tão azeitado como o do São Paulo. É verdade, o Domi não conhece o futebol brasileiro como o São Paulo já conhece. Mas a diferença dos jogadores é justo. Individualmente, o Flamengo é muito melhor. Eu acho que o Flamengo está se ajeitando como time ainda, um novo conceito, diferente do Jesus. O Jesus pegava a bola e transitava rápido na fase ofensiva. O Domi já quer um time mais com posse de bola. Então, os jogadores estão tentando assimilar isso. Então, demora um pouquinho para... Mas individualmente os caras são... Sérgio, mas o treinador do Flamengo, ele pede para ser criticado, para ser xingado.
Ele colocou hoje O Gerson aberto e o Vitinho por dentro. aberto de meio atacante. E quando ele fez a meteu no segundo tempo, tu inverteu. Não, quando ele inverteu, Aí você já viu que o trouxe- Flamengo deitou. Aí ele botou o Vitinho do lado e botou o Gerson. Não, só foi inverter 2 peças que mudou tudo. Né? Aí o Einstein virou no caixão. Mas ele tá se adaptando. Ele é da escola do Guardiola. O Guardiola faz essas coisas para sentir como é que o jogador reage. Mas aí é que tá. Mesmo no jogo desses, lá no Internacional, meteu bola na trave. E outra coisa, meia força. E os gols do Inter, Flavito, os gols do Inter foram falhas individuais da defesa. Verdade. Sobrou o Galhardo. Que a gente vai imaginar que daqui a pouco acabam. Sim. Porque vai ter uma adaptação. Quer dizer, não dá, tá correndo sozinho. Se o Flamengo... E digo mais, a própria Libertadores também, só se acontecer uma hecatombe, vai repetir a final de novo. Não sei não. O lado que Flamengo o lado que o Flamengo tá é duro, viu? O Flamengo pega o o lado Racing. que o Palmeiras tá. Ele pode pegar a Inter ou só Boca. o único jogo duro mesmo é o River. Mas o lado do Flamengo. Só. Não, mas assim, para o Flamengo chegar, ele tem que eliminar Grêmio, Santos, Boca. Sim. Que tá tudo do mesmo lado. Sim, mas ele é E melhor o lado que todos. do River, do Ele é Palmeiras. melhor que todos. Ele Se você pode olha até- assim, só Palmeiras e River. Ele pode até ser eliminado agora. Mas se você olhar, ele tem o nível de jogo, os dois são muito, folgam muito. Que os adversários são duros, né? O Flamengo, ele pega o Racing, eu acho que não vai ser moleza, não. Depois ele pega Inter, o próprio Inter que tá aí, ou Boca Juniors. Então, o lado dele tá muito mais. Agora, o lado do Palmeiras, Mas olha o de time Deus, do hein? Flamengo. Já pode botar na semifinal. Não, tem time de não, tá tudo certo. Tem marcas mais difíceis e tal, mas não dá. Eu acho que o único time que pode fazer frente ao Flamengo, de novo, é o River. O River é um que eu time acho bem também. ajustado. Vai bem- repetir a final. Vai Exatamente. repetir a final. Olha, é mais confiável um Flamengo pegando um time forte do que, por exemplo, o Palmeiras pegando um time pequeno. Você acha mesmo? Eu acho. A diferença de elenco ela é tão grande que você. Não estou dizendo que um vai. Mas assim, tá lá, tá o Flamengo jogando contra um grandão. Vai, Flamengo e Boca. É mais confiável, mais 100% confiável do que Palmeiras e Delfim. Mas o Inter. Eu acho. O Inter aí, se cair num jogo com o Flamengo, é jogo duro pro Flamengo, Flávio. Ó, o Thiago Galhardo no intervalo, ele saiu falando que poderia ter matado o jogo. Poderia mesmo. Ele deu uma entrevista falando que poderia ter matado o jogo. Que contra, é esses gols que perde E que o faz que a diferença. aconteceu no Ele segundo foi- tempo? foi Então, quase o tomou gol- a goleada. Ele falou isso, ele é muito inteligente, falou, ó, no intervalo. O gol que eu perdi já era para ter matado o jogo. verdade. Esse gol que eu não fiz pode mudar tudo. Então, e mudou mesmo. Mas muda, Vamp, porque é muito bom o time. Esse é o negócio. O time muito desses bom. Não, é que duro, é bom, duro. é bom. Você vê, é bom na defesa, é bom no meio, é bom no ataque. equilibrado, né? Pelo amor de Deus, olha as reservas que o Flamengo tem. E Flamengo tem lembrando Michael, que o Gabigol e o Rodrigo Bruno Caio não Henrique. estão jogando. E o Bruno jogou o jogou Bruno Henrique hoje. Jogou sem jogou 3 machucado. titulares absolutos, né? Assim, Não, é um realmente Flamengo é que dá difícil. gosto de ver. Mas aí também tem uma outra coisa que a gente precisa falar também. O Flamengo levou 5 anos para chegar. Foi vítima de muita chacota. Lembra da história do cheirinho? Ah, ficou no cheirinho de novo, ficou no cheirinho de novo. Mas estava lá ajustando a casa. Levou 5 anos. As coisas querem... Bandeira de mel. Todo mundo quer no Brasil da noite para o dia. Já quer ver o São Paulo campeão esse ano, quer ver... O Flamengo levou um tempo para chegar nesse patamar, só para usar o termo que eles usam. É outro patamar, mas Foi tudo isso, não, Celso. Não foi 5 anos. Não. Foram 5 anos, desde 2015. Foi, eu estava no Bahia essa época, o presidente o Marcelo Santana, ele falava assim, o Flamengo está se ajeitando, quando ele se ajeitar, não vai ter para ninguém. Isso 2015. Custou até a cabeça do Bandeira de Melo. 2016 perdeu o título para o Palmeiras, você vê a história do Cheirinho, brigou do 17, um pouco menos, 18, até que chegou o ano passado. E agora tá complicado. E antes da gente falar do Corinthians, vamos virar a nossa enquete, Michele? Qual é o melhor segundo meio-campista do Brasil no século XXI, na opinião dos telespectadores e internautas do site gazetesportiva.com? Oscar ganhou com 44% dos votos. Danilo ficou com 40%. Hernanes, 11% e Nenê, 5%. Então, o Oscar vai para a nossa final, que daqui a pouquinho vai ter a Vai ser votação daqui a pouquinho, aqui. né? Daqui a pouquinho. Mas vamos fazer uma nova enquete agora, Michele. A nova enquete agora é o seguinte, a do Andrei Lopes, né, Chileno?
É o Andrei Lopes, ele deve ser mantido como treinador do Palmeiras? O que você acha? Andrei Lopes deve ser mantido como treinador do Palmeiras? Sim ou não? Vote lá no site gazetesportiva.com. E se for o caso, ele faz um curso rápido de espanhol também e tal. Joga um pouco, você se porque o Celso passa a ser chamado de Cebodia, não tem problema. Profe Cebodia, não tem problema. Mas é uma vergonha para os treinadores brasileiros. Os 3 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro são estrangeiros. É verdade. Mas a condição deles é diferente, né, Emília? Tem mais paciência com ele. Não, o Flamengo tem um elenco bom, o Atlético nós estamos falando aqui e o Inter também. O Fernando é que tem um elenco. E o Palmeiras, com todo o problema que o Palmeiras teve. É bom time, né? Então, mas assim, elenco é bom. Você citou falar que é uma vergonha, mas o elenco que é dado para os caras é outra condição. Não, o Atlético Mineiro, como o Flavito falou, é um time mediano. É, mediano, mas a gente sabe como é que o São Paulo desenvolve. Não, ele contratou alguns jogadores que ele quis. Isso que eu quero dizer, o treinador ele é muito bom. Sem dúvida, a condição de trabalho é diferente. O treinador chega de fora, de alto nível, é verdade, mas eles chegam como, eu costumo usar esse termo, ele vira presidente do futebol. Exato. Presidente do futebol. Que é o que o Rogério Ceni é no Fortaleza. Quando ele não foi presidente de futebol no São Paulo e não foi presidente de futebol no Cruzeiro, ele não conseguiu desenvolver. O que não quer dizer que ele não possa desenvolver agora. Mas no Fortaleza... Mas o Bausa ou o Osório também tiveram essa... O Careca. Não. Isso começou praticamente com o negócio do São Paulo. Que o São Paulo trabalha desse jeito. Isso. É que eles viram que o São Paulo fez com o Santos limitado, levando a vice-liderança, e entenderam que é possível. Mas aí também tem uma outra coisa que eu acho que pesa, a favor dos estrangeiros. Eles são mais corajosos, porque eles não têm raízes aqui. Se mandarem embora, ele vai embora. O técnico aqui é obrigado a entrar no sistema, né? São Paulo ele vai para outro lugar. Mas talvez com eles isso... não têm medo de perder o emprego. Mas talvez com isso você possa mostrar que se deixar a pessoa trabalhar, der condição, a pessoa vai mostrar serviço. Seja ela brasileira, russa, chinesa... Mas tem vários exemplos. O Rogério está 3 anos no Fortaleza, Flávio. O Wagner ele está ganhando 3 anos. Então a continuidade ela é muito importante. E só para citar alguns exemplos. Wagner Mancini no Paulista, quando foi campeão, 3 anos de trabalho. O Jair Pisselli no São Caetano tinha também 3 anos de trabalho por lá. Agora, gente, uma pergunta importante. O Renzi, que é a bola da vez, ele exige ser o presidente do futebol. O que é o presidente do futebol? Lá ninguém enche o saco, lá ele manda, ele contrata, não entra ninguém, só o presidente. Não tem corneteiro, não tem empresário, não tem amiguinho do jogador, nada, assessor de nada. Só ele e os jogadores. Como o São Paulo fazia com o Santos, que o Serginho até reclamou aqui, certo? Vocês acham que o Palmeiras dará a esse treinador isso e é justo que dê? Miller, o que você acha? Não, eu acho que aí a soberania não pode ser absoluta, na minha modesta opinião. Eu acho que o treinador, seja ele quem for, seja Sampaoli, seja esse que vem agora para o Palmeiras, se ele for acertar, ele não pode ser soberano dentro do clube. Acho que o clube também tem que ter a opinião de contratar um jogador e dizer assim, olha, eu contratei o Celso, ele está aqui, você vai se virar com ele se ele vai jogar ou não, aí já é problema teu. Então, eu acho que o clube não pode discutir método de trabalho com o treinador. Ele tem que cobrar resultado. Isso é uma lei da bola, entendeu? Mas dar essa soberania para o treinador, seja Sampaoli, seja Jorge, seja o Domenech, eu não acho legal. Acho que o treinador ele tem que ter o seu potencial de soberania dentro de campo. Você, Vamp? Também, não concordo não. Vou te dar as condições de trabalho necessárias, né? O que você precisar, mas aqui tem hierarquia. Tem que ter hierarquia. Não manda no presidente, só que lá no campo a hierarquia é dele. Lá absoluto. Não aceita ingerência. Você não viu o que o São Paulo fazia com o presidente do Santos? Ele respeitava o presidente do Santos? Não. Mas o presidente do Santos te deu respeito? Não, mas peraí, mas ó... Aí foram as duas coisas. Foi votado. Aí foram as duas coisas. Gente, mas e outra coisa, ele combinou isso. E o presidente podia ir lá, quem não podia, os outros ele não aceitava. Não, hierarquia tem que ter. Eu acho que... Não, mas aí você acha, por exemplo, precisa entrar diretor, conselheiro, amigo de jogador, empresário? Não. Em lugar nenhum não pode ter isso. Mas tem. Não. Olha, Flavito, a opinião desses caras pesa. Torcida uniformizada, imagina. Flavito, se no Palmeiras tiver a mesma mentalidade daqui pra frente que nem tem no Flamengo, o Palmeiras chegará a ser que nem o Flamengo, lá na frente.
Agora, você sabe muito bem que o Palmeiras... Esse é o ponto. É muito difícil. Sabe também que ele isso. não quer? Patrocinador. Ele quer receber como? Não quer lá no vestiário, lá no trabalho dele, local de trabalho dele, não. Não quer ingerência, não quer interferência externa. Nada, zero. É isso. Zero. Eu acho. Sérgio, o que você acha disso? Ele quer um ambiente único, exclusivo do jogador. Tá bom, a gente jogou, a gente sabe como funciona isso daí. Eu tô no vestiário, eu dou uma dura no Miller, no Vampeta, se tiver alguém de fora, leva de um outro jeito. Então ele quer privacidade pro trabalho. Mas você gosta disso? Isso o Vanderlei fazia em 96 no Palmeiras? Então, isso daí, por isso que ele era vencedor, por isso que ele tinha resultado. Não entrava ninguém no vestiário. Lógico, aí, tá vendo? O Vanderlei, o Miller tá aqui, o Vanderlei um dia deu uma dura no Djalma, a gente sentado no meio campo, e ele viu que estavam gravando, ele chegou, pediu desculpa, pediu pro segurança para desligar a câmera. Porque ele quer privacidade, porque ali é um momento do treinador. Mas assim, as pessoas que estão envolvidas dentro do futebol, elas querem conhecer o ambiente interno. E nessa hora não dá, Flávio. O treinador é o treinador com o jogador. Aí eu concordo. Porque o nosso palavreado é diferente. E atrapalha, não atrapalha? Muito. Não atrapalha, Celso. Não atrapalha. É isso que eu quero dizer. Aí o que acontece? É que eu tava pensando em outra coisa. O Celso, ele vai na contramão do César é um raciocínio. importante técnico brasileiro e isso existe e atrapalha. Atrapalha e você tem... E existe. Só que quando você chega e fala, eu tive um problema no Goiás por isso, porque eu disse, não, na palestra eu não quero ninguém da diretoria, comissão e jogadores. Os caras queriam estar na palestra. É que eu pensei isso algo é ruim. Aqui, né? Agora, você conversar com o seu diretor, com o seu presidente, falar, toda segunda-feira tem uma reunião para falarmos do que aconteceu. Isso é normal. Né? Então isso é normal. O que ele está pedindo é o que era antes, Miller, São Paulo, Tele. O Tele fazia isso. Então ninguém entrava. O Tele era o presidente do futebol de São Paulo. O Tele, se o diretor pisasse no gramado, ele estava. Por exemplo, nós estamos voltando ao momento quando a gente ganhava. Mas só com os estrangeiros, né, Flávio? Com os brasileiros começa a falar, não pode fazer isso, não pode aquilo. E o cara tem todo o direito. Se o Palmeiras o quer, tem que ser nessas condições. Você é testemunha disso. Osório, no São Paulo, recebendo mensagem de dirigente por causa da escalação do time. Falava da escalação. Poxa vida. O Bastos Neto chegou a ensinar o Márcio Santos a cabecear. Não, esse tipo de situação você não pode permitir. Aí é duro, hein? Vamos falar do Corinthians? Falando em vida dura, se bem que a vida do Corinthians deu uma melhoradazinha, né? Deu uma melhoradazinha, mas ainda existe problemas, riscos de uma situação mais complicada. Vamos ver essa matéria. Opa, Carlinhos! Vai ser 7-0 no placar. Bem, meus amigos, a ingratidão da fiel torcida com os seus ídolos não é de hoje. Que em 1974 o Corinthians perdeu o título para o Palmeiras em pleno Morumbi e o culpado disso tudo foi quem? O maior meia-esquerda do futebol brasileiro de todos os tempos, Rivelino, foi enxotado do Parque São Jorge exatamente para o Fluminense. Vicente Matheus foi obrigado a vendê-lo, que era o presidente na época, porque senão a torcida ia destruir, né, o Parque São Jorge. Quer dizer, é um absurdo. O Rivelino foi o primeiro grande injustiçado que eu vi, né, pela torcida do Corinthians. Depois do Rivelino vieram casos isolados, né? Um deles foi com o Adilson Capetinha. O Adilson Capetinha levou um cacete dentro do Parque São Jorge. Então, o Corinthians estava em uma fase, apesar daquele belo time que tinha no finalzinho dos anos 90, né? E até sobrou para Guerreiro. Vejam vocês que foi o autor, né, do gol do Mundial, né, lá no Japão. E até para ele sobrou quando ele deixou o Corinthians, né, e foi bastante criticado. O único jogador, na minha opinião, que teve um reconhecimento razoável pela diretoria do Corinthians e pela torcida do Corinthians foi Basílio. Basílio, o autor do gol de 1977. E isso já é um grande alívio para o nosso querido Basílio. Mas de resto, torcida ingrata, sim senhor. E tenho dito. Grande Chico Lang, mas também tem os seus motivos. Afinal, a torcida está traumatizada, né? O segundo tempo começa e de forma dramática para o Corinthians. O placar eletrônico avisa. Pênalti para o Goiás em Goiânia. Klemer defende por 2 vezes e o árbitro manda voltar. Na terceira cobrança,
Klemer se recusa a defender. Depois de muito tempo, ele vai para o gol. E aí, todo olímpico na expectativa em Goiânia. Bateu e é gol. A festa é da torcida do Grêmio. Corinthians volta para a zona de rebaixamento. O gol do Goiás em Goiânia obriga o Corinthians a vencer. O empate não serve mais e a pressão toma conta da Fiel. Mas a fé ainda é maior. O Corinthians não tem forças, vai experimentar daí, Zelão, correu, bateu, defendeu o goleiro. Defende o goleiro, a torcida pede o fim do jogo. O Corinthians perto da segunda divisão. O Corinthians precisa de um gol, Alício Pena Júnior pediu a bola. O Corinthians está rebaixado. O Corinthians está na segunda divisão. Faltou os resultados. Sentimento agora, qual é? Tristeza, acho que a torcida corintiana não merecia passar por isso. Mas felizmente o time... Mais uma vez o resultado, a gente não conseguimos resultado. A gente tem que levantar a cabeça e voltar para a primeira divisão. Permanece no Corinthians, Felipe? Com certeza. Por que caiu o Corinthians? Não sei, se eu soubesse eu já teria dito isso há muito tempo, o time não caiu. Você com esse resultado, com essa tristeza, pô? Chateado. Isso aí não adiantou nada, o que eu fiz no ano para mim não valeu nada. Foi um trauma para a torcida do Corinthians, mas também, verdade seja dita, dali o Corinthians começou a soltar uma estrada que levou ao Mundial. Você estava nessa parada aí, né, meu Pedro? Fui contratado na 21ª rodada, né? Teve aquela polêmica uma rodada antes. O Corinthians poderia ter se livrado no jogo aqui contra o Vasco. Contra o Vasco, perdeu o jogo aqui, né? Porque o Atlético Mineiro ganhou de 4 do Goiás lá em Goiânia. Bastava ganhar de 1-0. O Vasco chegou na hora do jogo, nem concentrado concentrou. E tivemos a passagem de perder de 1-0. O do Allan Kardec, se não me engano. Quem estava nessa parada também, nesse elenco, é um querido amigo, um dos maiores artilheiros do nosso futebol, mas estava nessa barca aí, foi o artilheiro desse time, fez a parte dele e que tem um conhecimento muito grande da história do nosso futebol, de acessos, descensos, etc. Finazzi, boa noite, bom falar com você. Tudo bem, meu amigo? Boa noite, é um prazer falar com vocês. Um tema aí que eu não gosto muito de lembrar. Eu estava junto com o Vampeta. Se eu não me engano, não sei se o Vampeta estava no jogo contra o Vasco, na penúltima partida, porque eu fiquei na arquibancada junto com outros jogadores. E parece que o Vampeta estava comigo na arquibancada naquele jogo. Não tenho certeza. Eu entrei no segundo tempo, botei 2 vezes o Assi na cara do gol. E o Assi, como sempre, lá no tobogã. Então era outros jogadores. Estava eu e mais uns 2, 3 assistindo na arquibancada, um jogo onde a gente teve muita chance. Infelizmente eu estava fora da partida, né? Eu vinha num momento muito bom, fazendo muitos gols. E uma coisa interessante que eu vi agora, você acredita? 13 anos depois, eu só fui ver uma coisa agora. Eles colocaram o mesmo árbitro que me tirou dos 2 jogos para apitar a final, para apitar o jogo final contra o Grêmio. Mais uma que eu não sabia desse ano. Ô Finazzi, por outro lado, você tem vários acessos, né? E foi artilheiro em vários times. Tem alguns acessos, não sei se vou lembrar todos agora, mas um muito importante foi no Fortaleza, né? Primeira vez que o Fortaleza disputou a Série A na história do clube, porque as outras vezes era aquele outro formato, com 80 clubes. Mas nesse formato foi a primeira vez, né, o acesso em 2002. Na França também, no Sochaux, a gente subiu para a primeira divisão. Também, se for só descenso, aí fica ruim, né Flávio? Ô Finazzi, você vê o Corinthians deste ano correndo riscos? Olha, primeiro eu acho que não. Eu acho que o Corinthians desse ano não corre risco. Acho que é uma situação totalmente diferente. Eu tenho uma opinião um pouco diferente, eu nem gosto muito de falar daquele ano de 2007. Na minha cabeça, foi um ano que era para o Corinthians cair. Para eu não falar besteira aqui, tem que provar nada, vamos falar assim, o Corinthians tinha que cair aquele ano, tá? Existia uma questão aí de querer moralizar o futebol, e para que isso acontecesse, o rebaixamento do Corinthians servia para mostrar que o futebol brasileiro tinha credibilidade. Eu acho que aconteceram muitas coisas estranhas aquele ano.
né? Voltar 3 vezes o pênalti para o Goiás, você vai falar, o pênalti adiantou. Tudo bem, mas naquela época não tinha VAR, não tinha nada, e acontecia isso. Em outra situação, não mandaria voltar, o Corinthians iria escapar do rebaixamento. Mas isso aí foi durante a caminhada toda, tá? Mas aconteceu, é passado, o Corinthians depois disso cresceu muito, né? Foi campeão mundial, então assim, aconteceram muitas coisas boas. Eu acho que o Corinthians hoje, vou dar a minha opinião do que acontece com o Corinthians hoje, eu acho que tem até um pouco a ver com o que o Chico Lang fala aí, agora há pouco, né? O Corinthians está pagando pelo preço do esquecimento, né? Eu acho que a saída do Fábio Carille, do clube, tudo bem que o time não vinha bem, né? E era um momento onde era viável a troca, né? Precisava-se fazer alguma coisa para mudar, mas a maneira com que o Fábio Carille saiu do Corinthians, eu achei que não foi uma maneira justa, porque ele saiu praticamente escorraçado pela maioria das pessoas, como se fosse o técnico mais retranqueiro do mundo. E a gente sabe que isso não é verdade. O Carille teve muitas conquistas no clube, né, e que foram esquecidas de uma maneira muito rápida, né? Eu acho que a questão sobre retranca ou time ofensivo, eu acho que passa, além só da questão tática, passa muito por escolha de jogadores, né? Acho que é um equilíbrio entre essas duas coisas. E o Corinthians sofreu com essa mudança. Veio o Thiago, veio o Coelho, tentaram implantar a maneira de jogar que deu muito certo, né? E agora com o Wagner Mancini, com o Wagner e o Anderson, né? O Wagner tem um auxiliar que é o Anderson Batatais. Tanto o Wagner Mancini como o Anderson foram jogadores, líderes quando jogavam, né? Eu acho que isso é importante. Eu acho que treinador que jogou futebol tem essa questão aí. Muita gente fala que não tem diferença, mas eu acho que tem. Eu acho que em alguns aspectos isso influencia bastante. Então, acho que eu gosto do trabalho do Mancini, tá? Foi meu treinador, nós somos campeão da Copa do Brasil em 2005. Eu acho que os dois juntos aí podem fazer um bom trabalho e começaram vencendo, né? Começaram na estreia com a vitória, acho que isso é muito importante, então tem tudo para dar certo. Pegar o gancho aí, né, e falar, tem que conquistar pontos o mais rápido possível, senão logo eu estou chegando como treinador do Corinthians aí, pintando por aí qualquer hora. O Finazzi agora é treinador, o som do Finazzi não está legal, a gente vai tentar dar uma acertada. Enquanto isso, nós vamos mostrar uma matéria sobre um time onde o Finazzi jogou e fez sucesso e que vive um momento terrível, uma coisa inexplicável. Veja essa matéria especial enquanto a gente reconecta o Finazzi para a gente ouvir legal, de uma maneira mais completa, o ex-jogador do Corinthians e do São Caetano, que ontem passou talvez o pior dia da sua história. Vamos ver. O clube que já foi campeão paulista, vice da Libertadores e 2 vezes do Campeonato Brasileiro, neste sábado em casa, sofreu a maior goleada da história da Série D. O placar elástico de 9-0 para o Pelotas, no entanto, parece que vem sendo construído há tempos no São Caetano, muito mais fora do que dentro de campo. Não é preciso ir muito longe, não. Em março deste ano, nossa equipe revelou denúncias de familiares de jogadores, alegando salários atrasados e até ações de despejo por causa de aluguéis não pagos pelo clube. A gente preza muito pelo nosso nome. O que a gente tem, isso não é o nome, né? Aí vem um clube que era para estar fornecendo pra gente, né, o sustento, e de repente coloca um problema desse tamanho nas nossas costas. Na ocasião, fomos ao estádio Anacleto Campanella para ouvir a versão do clube. E antes de nos conceder entrevista, essa foi a reação inicial do diretor executivo de futebol da época, Paulo Pelaipe. Foram na casa do jogador, ele foi fazer fofoca, não é comigo. Ô, Pelaipe, não é comigo, vocês não me conhecem. Você não quer nem ouvir? Nem ouvir. O papel, não, porque o papel já me falou. O papel do jornalista é ouvir os dois lados. Tudo bem, então tem que falar. Então você ouve o presidente do clube. Tá, faça bem. Pelaipe já deixou o São Caetano, que seguiu a vida e até surpreendeu recentemente ao conquistar a Série A2 do Campeonato Paulista, garantindo acesso à primeira divisão do estadual.
Mas na 4ª divisão do Nacional, a lanterninha do grupo não deixa a torcida se iludir e nem esquecer da situação pra lá de crítica. O duelo deste sábado entre São Caetano e Pelotas pela Série D do Campeonato Brasileiro aqui no Anacleto Campanella parece ter sido o ápice de uma crise que já dura anos. Um jogo que quase não aconteceu por WO e que representa mais um capítulo triste e vergonhoso na história do Azulão. Na véspera dessa partida, um jogador do clube que não quis se identificar procurou a nossa equipe e revelou que os atletas, devido aos salários atrasados, não entrariam em campo diante do Pelotas e ainda afirmou que vem sofrendo ameaças de ordem de despejo. Para evitar o WO diante da greve, a diretoria do São Caetano correu para montar um time às pressas com meninos da base. E o que presenciamos foi isso aí, ó. Jogador chegando no estádio a 10 minutos do início da partida. Ô, irmão, só tô registrando, cara. Tô trabalhando. O problema é seu. Ele é jogador? Ele é seu irmão. Tô trabalhando, cara. Sou profissional. 5h50. 10 minutos pro jogo, até menos, e um atleta chegando. Tá chegando um moleque aí em cima da hora. Hoje é no improviso, é um catadão. Essa é a realidade desse sábado pela Série D. Não tem a menor dúvida. Não é um catadão, que os meninos estão da base, estão alojados lá embaixo. Iam jogar, os profissionais se recusaram. Então você tem que pegar menino. Tem menino que estava aqui aí, estava viajando, não viajou. Tem menino que mora aqui, que teve que pegar para você botar aí 11 jogadores para fazer, para não dar um WO, que seria ridículo com uma entidade como o São Caetano. A dúvida em torno do WO persistiu até às 18h09, quando o São Caetano, enfim, entrou em campo com atraso. O WO foi evitado, mas o vexame não. E olha que não me refiro à goleada sofrida. O senhor confirma essa denúncia por parte de jogadores de salários atrasados, alguns até alegando ação de despejo de aluguéis que teoricamente seriam pagos pelo próprio clube? Não tem a menor dúvida. Eu acho que o jogador está no seu direito, até porque ele trabalha e tem que receber. É jogadores que estão com salário atrasado de 7 meses, 5 meses. São sendo despejados por falta de pagamento de aluguéis de residência, que é ajuda de moradia. São jogadores, então pessoas que foram embora do clube. Mais de 30 ações trabalhistas hoje o São Caetano tem, coisa que na minha gestão não teve uma. A gestão atual, que tem Nairo Ferreira de Souza mais uma vez como presidente, culpa a anterior pelo momento do clube. Mas quem vive e acompanha o dia a dia do São Caetano há mais de 20 anos sabe que não existe um único culpado. Quando a vaidade entra em campo e está acima de uma instituição de 30 anos, que o Brasil inteiro conhece, que por alguns anos foi quase o segundo time de tanta gente e agora está à mercê de sorte. Um sábado para ser esquecido. Se para o torcedor as dores do início do século eram os vice-campeonatos do Azulão, difícil descrever o sentimento de agora. Nenhuma dessas tristezas, entre aspas, né, de você perder um título importante, é comparada a um capítulo desse da nossa história, né? Olha, infelizmente a conexão não está legal e não vale a pena, porque nós queremos ouvir o Finazzi. Querido Finazzi, vem visitar a gente aqui. Você é um cara, que você fez pela nossa nega velha, o maior artilheiro da Ponte. Será recebido com honras e glórias, tá, Finazzi? Mas infelizmente não está legal. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Venha, estou te esperando aqui, tá, Finazzi? Legal, a gente se fala em breve para você vir aqui. Ô Flávio, e aí o Jonas Campos, que é o nosso repórter, ele estava ontem lá acompanhando, né, porque ia acontecer o WO e aí vários jogadores recusaram a entrar em campo e começaram a ligar para outras pessoas irem jogar. E 10 minutos antes do jogo estava chegando gente lá. E uma das questões levantadas pelo Jonas foi, eles fizeram um teste para Covid? E lá responderam para o Jonas que sim, que tinham feito o teste e que estava tudo certo. Mas é estranho, né? Assim, a pessoa chega chamada às pressas. Tem outra coisa também, o WO, segundo o regulamento, você perde por 3-0. 3-0. Tomou 9. Tomou 3 WO. 9. Era melhor nem ter entrado, então. 9, quer dizer, 9-0. O mais grave da história poderia ser 20-0. O mais grave da história é o seguinte: nós estamos falando de um time que até pouco tempo era referência. Pô, clube empresa, referência, tinha grana da Casas Bahia. Miller e o César Soares Miller jogou, César Soares jogou, Finazzi jogou, Muricy foi treinador lá.
Só cara bala. Acabou de subir para a primeira Campeão divisão da paulista. Foi vice-campeão da Libertadores de uma maneira maluca. Que não dá nem para reclamar dos jogadores, hein? Que com 7 meses de salários atrasados foram campeões da Série A2. Ó, eles ganharam do Olímpia lá no Paraguai. Viraram aqui o primeiro tempo ganhando, depois tomaram a virada e perderam nos pênaltis. Esse clube hoje está assim. Senhores, o que falar a respeito disso? Nós estamos falando de jogador, porque aí quando fala jogador de futebol, parece que nós não estamos falando de ser humano, parece que nós não estamos falando de pai de família. Os caras são pai de família, como todos nós. Tem que botar dinheiro em casa, tem que pagar aluguel, tem que botar comida, tem que pagar a escola do campeão agora da 2. No dia seguinte o Galo pediu demissão. No mesmo dia o Galo pediu demissão como treinador. O Dininho, que tem uma história bonita lá, pediu demissão. O Pelaipe, que reclamou aí da matéria, pulou fora, faz tempo. Então teve um monte de gente que saiu, todo mundo, os jogadores falou que ia fazer e tudo, a Danuts começou até, Flávio, via rede social, recebi denúncias de esposas de jogadores que estavam, assim, numa situação deplorável, porque eles estavam recebendo ordem de despejo, porque, de acordo com o contrato, quem pagava o aluguel dos respectivos imóveis onde moravam os jogadores era o clube. E o clube simplesmente, sem dar satisfação alguma, foi deixando de pagar. Então não pagava salário, não pagava o aluguel dos clubes, jogadores despejados, mesmo assim muitos deles jogando. A situação se repete agora, quando o São Caetano acabou de ganhar a Série A2. E aí, quer dizer, algo que precisa ser resolvido o mais rápido possível, porque você não adianta só ficar questionando as gestões anteriores. Aliás, a maioria dos clubes que acabou com uma história triste nos últimos tempos é por má gestão. Celso, por má gestão. O Brasil tem 796 clubes registrados. Mas isso é uma realidade? Não, é claro. Hoje você entende que... Aí estamos falando clube como uma empresa... Caetano, Portuguesa... Isso. O Guarani do Meio agora está na segunda, tá mas você olha isso aí. Aí você tem aquilo... O que é um clube de futebol? É uma empresa que emprega pessoas. Isso é uma empresa que emprega pessoas? Você citou português. Isso é uma empresa que emprega pessoas? Por que existe? É melhor parar. É mais digno parar. Porque aí você não engana famílias. Você não ilude pessoas. E aí eu não estou discutindo história, estou falando a realidade. O profissional vai lá, ele vai trabalhar e não recebe. Sérgio Soares, você como treinador, você que convive muito lá com a região, você tem ideia do que aconteceu? Como o São Caetano chegou nesse buraco? Tem a questão que o Saul saiu, né? Que é o investidor maior do São Caetano. O Saul agora ele está na Ferroviária. O Nairo era o presidente, tinha saído porque aconteceu uma situação, assumiu uma outra gestão e o Nairo ficou afastado, o Nairo retornou agora. E o que eu escuto falar é que a volta do Nairo fez com que muitas pessoas se desligaram do São Caetano que não estavam satisfeitos com o Nairo na presidência. O Vampeta falou do Dininho, que era um profissional que estava lá, o Márcio Grigio também é outro profissional, e todos eles que eram ligados ao Saul foram para a Ferroviária. Estão trabalhando na Ferroviária. Então, a questão da gestão do Nairo, que é questionada lá no São Caetano. O São Caetano está 7 meses sem receber. Né? O Galo saiu agora, mas o Galo já ia sair antes. O Galo foi o pessoal que acalmou ele, falou, não, segura que a gente vai subir. Eu acho que ele foi com o Pelaipe. Sim, foi com o Pelaipe. O Pelaipe saiu, foi para o Curitiba. Então, a questão do São Caetano vai muito do que o Saul, que era o investidor maior, ele acabou saindo, se desligando e está na Ferroviária. E as pessoas que eu escuto, não confiam na gestão do Nairo, infelizmente, que é o presidente que eu trabalhei no São Caetano em 2009, era o Nairo, o Batata e o Leal, e tinha o suporte do Saul, e hoje o São Caetano passa por essa situação que é lamentável para quem é treinador, é ruim, você vê o jogador, ele vai para treino e a esposa com problema em casa, é difícil você conduzir, é difícil, e os meninos foram valentes, que conseguiram o acesso, mas é essa situação que a gente escuta falar, Flávio, lá no ABC. Bom, e aí, Miller, você jogou lá, quando você jogou recebia tudo em dia, tudo bonitinho, tudo certo. E aí, nós temos um clube, é uma marca, é importante, ok. Vale a pena o clube ser mantido em atividade numa situação como essa? Não, absolutamente, né? O Sérgio falou muito bem, na minha época que eu joguei em 2001, o primo até estava comigo, né? Era o Batata, né? O falecido Batata, o Leal, o Nairo presidente e o Saul que bancava financeiramente o clube. E não atrasava absolutamente nada. Era um clube modelo, chegou em várias finais, foi campeão, etc.
Isso, e todo mundo queria jogar Foi no São Caetano. vítima do Vasco, senão teria sido campeão brasileiro. Exatamente, do Eurico Miranda, naquela época. E hoje a gente vê essa triste realidade. Eu sou um ex-jogador e falo com muitos, né? E eles falam a mesma coisa, olha, a gente não pode, como é que a gente vai trabalhar, ter cabeça para trabalhar, sendo que o credor bate na porta? Não tem jeito. Então, eles como aconteceu no Figueirense, os jogadores fazerem greve, os jogadores estão cantando, fizeram a mesma coisa. Claro. Então, o que eu tô sabendo é que o Saul quer voltar. Mas com uma condição, que o Nairo saia. E ele assume, e aí é uma outra realidade financeiramente falando, em termos de organização. Aí tá essa briga, o Nairo não quer sair, o Saul também não quer entrar. Porque ele cansou de colocar dinheiro e não mandar. Então ele quer mandar como soberano. Eu sinceramente vou falar uma coisa aqui que eu não tenho ideia se é viável de forma estatutária. Mas é um caso aqui que a Federação Paulista de Futebol, no meu conceito, tem que interferir. É óbvio. Ela tem que entrar. Claro. Porque você tá vendendo a ilusão de um trabalho e o trabalhador não recebe. Aliás, não tem regra. Se você não paga o salário, você perde pontos e você... Assim como tem... Teoricamente, sim. Teoricamente, sim. Você perde pontos e você rebaixa e sei lá, alguma coisa... Porque não tem como, não tem condição. De novo, nós estamos falando de famílias. O filho do zagueiro central vai na escola, a esposa do lateral direito tem que pagar o aluguel, tem que ir no açougue. Não tem jeito, são seres humanos. Agora essas pessoas estão preocupadas com os jogadores e, consequentemente, com as suas famílias, porque eles acabaram de ser campeão da A2. Sim. Acabaram de ser campeão da A2, não tem um mês. Tem 2 semanas isso. Quer dizer, e eles não recebem nem satisfação, nem um telefonema, nem um WhatsApp. Eles não recebem nada. Os jogadores não recebem nada. Quer dizer, são pessoas que não gostam de futebol, não só que não entendem. Eles não gostam de futebol e não gostam do ser humano. Poxa vida, dá uma satisfação para as famílias, ou seja, para os jogadores que foram campeões, acabaram de ser campeões da A2. É um time que vai disputar a A1, a primeira divisão do Campeonato Paulista ano que vem. Está disputando a Série D do Brasileiro. Quer dizer, pior não pode ficar. O que você falou, seria melhor fechar, vamos fechar para balanço e... Fica uma dignidade da história. Exatamente, ficar passando por esse vexame, o São Caetano e a cidade não merece isso. E agora eu pergunto ao presidente Reinaldo Carneiro Bastos. Estou falando sinceramente, se eu soubesse, normalmente eu sei regulamento, mas confesso que esse eu não sei. A Federação Paulista de Futebol permitirá que um clube assim dispute o Campeonato Paulista do ano que vem? É possível? É permitido isso? É razoável que não isso deveria, aconteça? Né? Ou tem que tirar e botar o terceiro colocado? Mas até aí, pega o Campeonato Brasileiro. Pega a primeira divisão. Tem clube devendo 3, 4 meses. Sim, mas eu tô falando recentemente, ô Celso. Mas aí você tem capacidade... Eu concordo plenamente. Só que vai chegar num ponto que não vai ter campeonato. Eu estava lendo, entrou o campeão, ganhou R$280 mil. E aí você tem cota, porque você subiu pro ano que vem. Tem. De TV tem isso tudo, da televisão e da federação. Não sei se eles vão antecipar, né? Poderia antecipar para poder agir. Faz que nem o Santos. O Rolo fez isso. E eles estão na Série D do Brasileiro. Hein, Vampeta? O Rolo fez isso. Ele pegou a cota antecipada do Paulistão para pagar as dívidas. O campeão da 12 ganhou 280 mil. Não pode fazer isso para pagar o jogador? 280 mil. Olha, realmente precisa ver o tamanho desse rombo. Se interessa até para o Saul, que é um empresário, pegar um clube com uma dívida terrível ou fazer um outro clube. É complicado, gente. Eu me preocupo com o trabalhador. E a gente tem mania, né? Todos nós. Jogador é milionário. Não, muito pouquinho, 0,01. Essa aí é a vida do dia a dia. É um cara que ganha pouco, cara que não tem precisa uma reserva. Salário para cá com as despesas do mês. Claro. Isso inclui escola de criança, plano de saúde, aluguel. É mais digno comida. parar. É mais digno encerrar as atividades. Seria muito melhor para a história do São Caetano que encerrar essas atividades. Porque aí você fala assim, mas vai fechar o mercado de trabalho. Mas o mercado de trabalho que não paga não adianta existir. Para quê? Qual é o sentido disso? Né? Gente, vamos para a seleção. A Michele já deu aí a seleção do... É segundo volante, né? É isso, segundo volante? É meio. Segundo meio-campista. Vamos lá. Vamos botar os 4 aí pra gente poder escolher aqui a nossa seleção. Vamos lá, bota os 4 concorrentes. Vamos lá. Alex, Kaká e Ronaldinho estavam pré-selecionados por
N motivos, né? Kaká e Ronaldinho chegaram a ser melhores do mundo. O Alex, um monstro de jogador. E o Oscar foi escolhido naquela pré-lista, na pré-Libertadores. Da pré-Libertadores, da nossa seleção do século. Então, Celso, eu e você nunca jogamos nada. Então vamos começar só como observadores. A Michele também, que a Michele foi uma baita jogadora de futebol feminino. Mas eu não vou falar disso, a gente fala outra hora. Celso, quem você escolhe como melhor aí? Eu fico com o Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho. Olha, a primeira vez na vida que eu vou o Alex, eu acho que ele... O Alex, eu acho que o Ronaldinho Gaúcho tá com Covid, você viu? Tá, mas ele falou que ele também. Cara, olha a fase dele. Foi em cana e pegou Covid. Não, olha o não, enquanto ele tava em cana, ele não teve. Ele pegou no Brasil, no Paraguai. O Ronaldinho, quando chegar no calendário dele, ele vai riscar dos 2020. Esse ano eu não quero. O Alex foi um baita jogador, foi injustiçado em 2002, deveria ter sido convocado. O Kaká foi o melhor do mundo em 2007. O Oscar, mais discreto, mas o Ronaldinho foi monstruoso. Ronaldinho. Michele. Ronaldinho Gaúcho, Ronaldinho sem Gaúcho sombra também, de dúvida. Monstro. Nossa, eu também vou de Ronaldinho Gaúcho. E agora vamos botar os caras da bola mesmo. Aí eu quero por quê? Sérgio Soares, quem e por quê? Eu fico com o Ronaldinho Gaúcho também. Por tudo que ele fez no Barcelona, especialmente, e na Copa do Mundo de 2002. A qualidade técnica do Ronaldo, ela é acima dos três ali, do Alex, do Kaká e do Oscar. No auge do Ronaldo, o que ele fazia com a bola é um absurdo. Então, por isso eu fico com o Ronaldo. Uma provocação. Eu já votei no Ronaldinho, tá? Mas eu preciso fazer uma provocação. Ele teve um ápice espetacular mesmo, mas foi curto. Sim. 3 a 4 anos no máximo. Mesmo assim é o melhor? Eu ainda classifico ele como o melhor. Porque o Alex teve uma longevidade maior. O Kaká teve uma longevidade maior. O Ronaldinho, repara bem, ele teve 3 ou 4 anos assim que ele voou, depois ele já entrou numa mas tudo bem, isso aí são aquela coisa, tô colocando uma situação. Estrela, coisa inexplicável. Era sensacional ver o Ronaldinho jogar. O Kaká foi mais atleta, eu acho. Por isso que ele teve uma longevidade de performance, o Kaká. Né? O Alex também vale isso. Então... Mas assim, tecnicamente, com recurso para dentro do campo, que é o que a gente está avaliando, o Ronaldo... O Ronaldinho ele não foi eleito 3 vezes melhor do mundo? Ou eu estou equivocado? Foi os anos que ele estava no auge, ele foi eleito. 2? E mais um. E o Flávio ainda está questionando. Não, estou colocando essa situação. Até por que eu falo isso? Porque ele é um jogador, ele era o ídolo do Messi. Sim. Certo? O Messi entrou no lugar dele. Quando ele saiu, e ali ele começou a entrar na descendente. O Messi está em alto nível há 12 anos. Mas o Cristiano está em alto nível há 12 anos. É outro ET. Então, mas aí, você vê, e o Ronaldinho era tão ET quanto. Eu acho que no auge ele chegou em nível Messi. Sim. Eu acho. Eu acho que aí é questão do foco, né, também, eu não sei. Talvez assim, desde quando tem esse prêmio de melhor do mundo, né, você vê, o Ronaldo ganhou 3 vezes, o Messi ganhou 1 milhão de vezes aí, o Cristiano Ronaldo, o Zidane, mas o melhor mesmo, se você pegar um momento de cada um, eu acho que ninguém fez mais chover que o Ronaldinho Gaúcho. Nem o Messi. Nem o Messi. Você vê que em Madrid todo mundo levantou para bater palma para ele, aquela rivalidade. Tomou de 3-0 e aplaudiu. Então, assim, naquele ano, se você pegar assim, vamos pegar todos os anos do Messi, que foi o melhor do mundo, do Zidane, do Ronaldo Fenômeno, do Jorge Weah, todo mundo, ele fez chover. Mais do que todo mundo. Eu voto no Ronaldinho. Tive uma oportunidade, você vê como é as coisas. Final do estadual, fechou o pau aqui, Corinthians e Palmeiras em 99. A gente se apresentava para a Copa América. O Ronaldinho não está na relação. O Edilson faz a embaixada, é cortado. O Ronaldinho é campeão gaúcho em cima do Grêmio, que ele faz aquela jogada lá em cima do Dunga. Ele entra no jogo quando a gente já está dando... O jogo foi 7-0, a gente já está metendo 5 na Venezuela e faz aquele gol. E dali... Um chapéu, né? Você sabe como é que foi essa convocação? O Vanderlei não estava na concentração, o Vanderlei Luxemburgo. Saiu, não viu, era folga dele. Aí chega, tá o Candinho, que era o técnico da porta, fala assim, você viu o que aconteceu lá em São Paulo? Não. O menino lá, pô, que isso, tem que cortar. Vamos colocar aqui. E aí entra o Ronaldinho Gaúcho e vira isso que virou. Miller, o seu voto e por quê? Olha, Flavito, como eu sou meio polêmico, né? Então vou polemizar. Nessa votação aí, o Kaká e o Oscar nem deveriam estar, porque comparado com esses dois... É que precisa ter 4, né? Sim. Então, minha opinião é o seguinte, os dois, comparado ao Ronaldinho e ao Alex, eles não jogam nada. Agora, você respondeu o meu comentário.
Eu vou votar no Alex. No Alex. Pela longevidade, pela regularidade. Tô falando da mesma coisa, 6 por meia dúzia. Eu voto no Alex. O Alex teve uma carreira muito longa, 10 anos de altíssimo nível. O Alex, se você for ver bem, ele jogou bem em todos os times que jogou. Sim. Curitiba já jogava muito, Sim. Palmeiras nem se fala, Cruzeiro na Tríplice Coroa e na Turquia, Nossa, que tem uma ele virou estátua dele lá. estátua, Tem uma estátua dele lá. E ele só não foi o maior goleador de todos os tempos do clube, porque o treinador que estava na frente dele sacaneou ele. Sacou ele no último temporada. Cara, tem isso também, ó. Você mesmo fala isso, que os times de São Paulo, estaduais de São Paulo, não deveriam. 3 anos de Espanha ou 10 anos de Turquia? Liga dos Campeões. Não, o Vamp... Mas por que ele o ápice... Na minha cabeça... Você pode jogar 10 anos num lugar que você vai manter uma regularidade. Agora, na minha cabeça... É brincadeira você manter 10 anos na Espanha, na Itália, na Inglaterra. Então, na minha cabeça, o que aconteceu? Minha cabeça. Você viu que foi o campeão turco? Tá na Liga dos Campeões. O time do presidente lá. Que bota grana lá faz tempo, agora conseguiu ganhar. Gente, na minha cabeça o que aconteceu foi o seguinte. O Ronaldinho, ele era filho de... Ele era irmão do Assis, que era o mais velho, que era jogador e tal. E ele era genial, desde criança. Quando perceberam, a família muito pobre. E ainda o pai morreu muito cedo. O que eles fizeram? Quando eles viram que o moleque era um gênio, eles falaram, não, peraí, esse moleque vai ajeitar a nossa vida. O irmão mais velho é bom, mas esse aqui vai ajeitar a nossa vida. Moleque, você não vai fazer nada, você vai jogar bola. Pô, mas eu quero brincar com aqui, brincar com os amigos. Vai jogar bola, moleque, vai jogar. E ele, criança, não teve infância. A infância dele foi treinando, jogando bola, já fazendo sucesso, ganhando um dinheirinho que ajudava na feira. Pode ter acontecido com vocês também isso aí. Vocês são jogadores acima da média. Aí o cara vira jovem. Amigo vai pro baile, vai pra não sei o que. Você não, moleque, fica aqui, que você tem que cuidar de ganhar a nossa grana. Né? E aí ele começa a virar uma estrela. Quando ele começa a virar uma estrela, tem que ir pro exterior. Moleque, se preserva aí e tal. Aí aquela guerra pra ele ir pra Europa, pra ganhar uma grana mais segura e tal. Chega lá, o Ronaldinho, cuidado, segura. Até que chegou uma hora que ele falou assim, bom, o que a minha família precisava? Grana. Já dei. Já garanti até o meu bisneto, né? Fama, já tem. Não tem mais problema, não, agora deu pra mim. Só que ele tinha 27, 28 anos, aí ele foi viver a infância, a juventude. É isso. Foi curtir a vida doidada. Pra mim, igual o Pato. Mesma coisa. Eu coloco. Não tô colocando no mesmo patamar os dois, né? Que o Ronaldo jogou mais. Mas assim, o Pato encheu o saco. O Pato, ele podia estar comentando o jogo no SBT, nem comentar jogo ele quer. Mas eu fico imaginando o Pato deitado, o cara coçando a perna. Veio do Netflix. Resolveu a vida. Ô, Flávio, eu acho que o Ronaldinho só fez chover no Barcelona, na minha opinião. No Barcelona, 3 anos. No Barcelona, naqueles 2, 3 anos. Nossa, era demais aquilo. Ele fazia chover lá. Depois, mas na seleção brasileira ele foi bem também, fez aquele gol de falta contra a Inglaterra. A seleção, sem 3 querer, horas da manhã. A seleção 2002, quem foi decisivo? Querendo, mas porque quem foi decisivo foi o Rivaldo e o Ronaldo. Em 2002. Fez gol, aquela blusa Os decisivos, depende. Os decisivos. Depende. Pra foto foi o Vampeta. Ó, eu sofri nas eliminatórias. Não pode ser rei de tudo. Eu sofri nas eliminatórias de 18, eu joguei 15. Na Copa eu joguei 18 minutos. E na rampa foi 3 minutos. E não ia sair na foto? Não vou sair na foto. O Ronaldo não jogou um jogo nas eliminatórias. Sabe essa história que eu falo? Mira, em 94, você vai ver, lá tem a foto de vocês em 94, mas não tem a foto dos 23, tudo junto. Quando eu vi os 11, eu digo, velho, se der certo sair, os caras só vai ficar marcado aqueles 11 lá. Aí eu peguei o pessoal do banco e digo, bora. Os caras falaram o quê? Eu digo, tirar foto. Se der certo, só os caras ali, ó. A gente sofreu, tem uns 23. Tem uns 23. Tá todo mundo na borracharia, todo lugar lá. Gente, vamos pro intervalinho, a gente volta já já com mais Mesa Redonda Futebol Debate. Até já. Tá 8. E aí? De volta com Mesa Redonda Futebol Debate. Michele Janela, o que deu a enquete do Olha, deu o seguinte, Andrei Lopes deve ser mantido como treinador do Palmeiras e deu que sim, 70% dos votos. Ele faz um cursinho rápido de espanhol,
fica chamando Ceboja, pronto. Aí o Celso Cardoso aprova. Só para dar os vencedores aqui, Flávio Prado, tinha que abrir aqui no... Quem levou a bola topper e a máscara do Seninha, que é presente do Rodrigo França e da galera do Instituto Ayrton Senna, foi a bola, né? Newton Oliveira, ele que ganhou. A nossa produção vai entrar em contato com você para você retirar o prêmio aqui, tá bom, Newton? Newton Oliveira. E quem levou a camisa de futebol mais o calção de futebol presente da Topper em parceria com a loja Gol de Placa de Santo André foi o Eleon Fernandes, tá bom? E a camisa do Santos fica para a semana que vem. Legal, jogo muito louco, acabou agora lá no Morumbi, já estamos posicionados? Podemos chamar os... Então vamos lá. O São Paulo venceu ao Fortaleza, estava ganhando 2-0, empatou 2-2 e nos pênaltis ganhou por 9-8, foi isso? 10-9. 10-9. 10-9. É 2020, não Parece duvide de nada. Tudo acontece, né? Nós só estamos posicionando a nossa câmera e o Osmar Garrafa vai entrar de lá. Vamos lá, Osmar Garrafa! Que loucura, meu velho! Boa noite! Boa noite, Flávio. Boa noite a todos do Mesa Redonda. Inacreditável. Aqui no Morumbi, o São Paulo está classificado à próxima fase. Eliminou o Fortaleza nos pênaltis, Flávio. O São Paulo fez 2-0, 1-0 no primeiro tempo, golaço do Brenner, 2-0 no segundo tempo, Brenner. O Fortaleza buscou o empate e o empate veio aos 47 minutos. Na decisão por pênaltis, chegamos a 10 para o São Paulo. O São Paulo não errou nenhuma penalidade. 10 para o São Paulo, 9 para o Fortaleza. O Gabriel Dias errou a única cobrança. O Volpe fez a defesa. O São Paulo está nas quartas de final da Copa do Brasil, Flávio. Um jogo maluco aqui no Morumbi. 2-2 tempo normal. 10 para o São Paulo, 9 para o Fortaleza de Rogério Ceni. Nos pênaltis, Rogério Ceni que continua sem vencer o São Paulo. Ele como técnico em 5 jogos, ele acabou perdendo 4 e empatou 2, considerando o jogo de hoje como derrota, Flávio. Mais detalhes amanhã no Gazeta Esportiva. Enquanto a gente vai vendo aí os melhores momentos, se der para soltar, bom, primeiro, chato para danar essa gritaria aí, né? Segundo, e aí, gente? Um jogo desse é para passar pela história, né? 10-9 foi porque não tinha torcida, que quando tem torcida, os caras já pedem logo. Aquela caminhada vai dando fio na barriga, né? Vai dando fio na barriga. Foi É o pesado. primeiro classificado às quartas, né? É. Vamos ver, Miller, deu, né? Sufoco, né? Eu fico pensando na próxima fase. Se pegar um time com qualidade, terá mais dificuldade. Porque para esse sufoco todo para ganhar Fortaleza nos pênaltis, dentro de casa, quer dizer, eu espero que na próxima fase jogue melhor. Porque ganhar assim, Michele, não é sempre. O São Paulo, o Rogério Ceni continua sem vencer o São Paulo, né? O jogo terminou 2-2 no tempo normal. Bom, enfim, dá um refresco aí para o time de São Paulo, que no meio de semana já tem o Lanús. Eu fico contente com essa vitória do São Paulo nos pênaltis. Fico mesmo, porque senão já ia começar de novo. Fernando Diniz vai cair, Fernando Diniz É isso aí, Fernando e ele vai Diniz se consolidando aquilo. cada vez Meu, mais. Fernando Diniz e o Rogério Ceni, para mim, são os dois melhores treinadores hoje do futebol brasileiro. Me julguem, mas eu acho mesmo. Ele tá, o Diniz está um ano no São Paulo, não deu para dar um jogo para a equipe, pô. Levou um gol contra o Mirassol, tinha 11 jogadores dentro da área e o jogador do Mirassol fez o gol de cabeça. Que São Paulo não tem padrão com ele, Milha? Não, que padrão? Peraí, que ideia de jogo é essa? É uma ideia de futebol. Não, peraí. Gol contra o Mirassol. Até o presidente estava na área do São Paulo. E tomou um gol de cabeça. Peraí, não sei que ideia de jogo é essa, desculpa. E é fato isso aí. Então, acho que é um time que... trocaria o técnico do São Paulo, Miller? Agora não, pro ano que vem. Não, então, quando mudar o presidente, trocaria? Eu trocaria. E seria o Rogério Ceni? Provável. Eu sou fã do São Paulo, né? Já falei isso várias vezes aqui. Não, mas aí para esse ano não dá. Não. Mas eu acho que o Rogério, mais cedo ou mais tarde, com certeza ele voltará para o São Paulo. E você, Vamp, trocaria? Agora não. Não. Presidência, daqui a 2-3 meses, novo mandato. Não, tem que ver o resultado. Você tem ainda até fevereiro para ver o que vai resolver. Esse ano não resolve nada mais. Esse ano não resolve mais nada. Até porque nenhum campeonato acaba esse ano. Né?
Não, eu também não trocaria, não. Gente, o São Paulo é o melhor time paulista no Campeonato Brasileiro. Por pontos perdidos, é o time com o melhor aproveitamento. É o que menos perdeu pontos. Pô, foi eliminado num grupo que tinha River Plate e LDU na Libertadores. Está cheio de moleques aí. Tem 6, 7 meninos no time titular, Essa é a que é grande importante. questão. Sabe, está sendo revelado. Então, os caras estão ganhando casco duro agora, ganham experiência agora. Tem que pensar a médio e longo prazo. O São Paulo demitiu um treinador a cada 3 meses e não resolveu. Mais longo prazo também, Celso? Você hoje já está 1 ano. E não está colhendo fruto? Tá não é o melhor time tá. de São Paulo no Tá, Campeonato por enquanto, Brasileiro? né, Celso? Sim, mas ainda não ganhou nada. Eu prefiro ver um São Paulo jogando assim, finaliza 20 vezes, do que ver time modorrento que finaliza uma e olhe lá ainda. Na minha opinião, é uma reconstrução. O Fernando está dando oportunidade para vários meninos que têm potencial para ser grandes jogadores. Isso é importante. Se nós continuar, a gente fala, não, tem que trocar. O Fernando está 1 ano no São Paulo, mas nesse período de 1 ano houve várias situações que precisaram ser ajustadas. Então agora, perdeu jogadores importantes. O Antony era a válvula de escape do São Paulo. Sérgio, ele foi obrigado a dar oportunidade para os jovens, até porque não tem outra opção. O São Paulo não tem dinheiro para contratar. Então ele foi obrigado... Tinha muito jogador de nome ruim, né? Exatamente, ele foi obrigado a colocar os jovens. Eu sou a favor disso, 100%. Sim. Até porque o Brenner hoje é o melhor jogador de São Paulo. Com certeza. E ele é um garoto que passou por uma dificuldade muito grande, etc. Até pessoal. Muito grande. Agora ele deu a volta por cima. Então, colocar os jovens, eu sou a favor. Só que as referências experientes do São Paulo, eu acho que não são positivas. Mas quando ele chegou, amanhã, já estava lá, né, Miller? O Miller vai estar no Gazeta Esportivo a partir das 6 da tarde. Querido Sérgio, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Não deu para falar mais de São Paulo, porque eles não erravam um pênalti, ainda bem. Abraço, gente, até domingo. Tchau, tchau.